oferta da concorrência. Fiat sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 20 horas mais 4 minutos, horário de Brasília. Tudo bem aí com vocês? Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994, hein? Há muitos anos, trazendo a alegria de narrar, de torcer, de vibrar, de contar mais um capítulo na história do Guarani. E vamos lá, né? Vamos e convenhamos, um capítulo que está ruim, hein? Capítulo atrás de capítulo, o Guarani numa situação complicada, não consegue ganhar de ninguém, virou um saco de pancada no Brasileirão Série B. Demissão? Foi embora Júnior Rocha. Quem vem aí? Pintado? Quem vem aí? Alan Al? Tem outro nome aí? Que coisa, hein? Mais uma mudança, entre muitas que aconteceram no Guarani. Claudinei Oliveira, como que é o nome do que passou pro Guarani? Cadê? Claudinei, daqui a pouco o repórter vai vir para falar. Passou também Júnior Rocha, passou também entre outros. Quem vai trazer é o repórter Albert Cavalcante. Mas só sei que aconteceram aí quase 3 ou 4 mudanças, né, nessa temporada que não adiantou nada. O Guarani não saiu da tecla, não saiu da mesmice e tá apanhando de todo mundo. O tempo vai passando, a janela vai chegando e a cada rodada é uma esperança. A cada rodada o Guarani busca a vitória e não consegue. Que o time é ruim, todo mundo sabe. Que a equipe não consegue fazer gol, todo mundo sabe. Que a defesa é um horror, todo mundo sabe. Mas fazer o quê? Tem que jogar agora com as peças que tem em mãos. Tem que jogar agora com o time que tem. Pra tentar, evidentemente, um pontinho hoje na ressacada é bom? Não. Tem que ter a vitória, meu amigo. Numa situação mais cômoda, um pontinho seria excelente. Mas o Guarani precisa dos 3 pontos pra respirar. E aí, evidentemente, nas próximas rodadas, conquistar mais 3 pontos e, se Deus quiser, sair da zona de rebaixamento. Mas vamos lá. 8 horas e 6 minutos, Canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques e a coordenação de esportes é de Carlos Corsato. Falamos em nome de Concessionária Sim,
a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, que você pode pedir via delivery, hein? 997883821. Pizzaria do Dadá. Jornada esportiva também pela Valinhos FM 87.9. Diretor de programação é o Ismael Neto. Presidente é o Wagner Faneco. Equipe técnica Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Felipe Marques na mesa e áudio. E agora eu vou chamar o repórter Albert Cavalcante. Ele que vai trazer o destaque do Avaí, que joga em casa, e o destaque também do Bravo Bugre Guerreiro, que joga fora de casa e busca. Mais uma vez vou falar em Albert. Já falei mais de 20 vezes aqui. Mentira, mais de 10, né? Porque estamos na 10ª rodada. O Guarani em busca da reabilitação. Boa noite pra você, Albert. Albert Cavalcante. Aê, Felipe Marques, aí sim, hein? Sobe o hino. Quem sabe, hein? Quem sabe é hoje, hein? Boa noite, Gustavo Marques, é o Felipe Marques, e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também na rádio Valinhos FM 87,9. É isso mesmo, né? O treinador Júnior Rocha, ele que durou apenas 38 dias no cargo, após uma sequência de 5 jogos sem vencer, com um aproveitamento de 19%. 19%. Em apenas 10 rodadas, o Bugre terá o terceiro treinador diferente no banco de reservas, hein? Olha só, começou com ele, né? Começou tudo com o Claudinei Oliveira, né? O Júnior Rocha e agora com o Marcelo Cordeiro, que é o interino, né? Ele que chegou aí no começo da temporada e já assume essa bucha, né? Porque no Guarani nada está funcionando. E o técnico interino, o Marcelo Cordeiro, ele terá, né? Uma dor de cabeça para poder montar essa equipe, né? Ele não pode contar com o Léo Santos, foi expulso, né? Foi muito infantil contra o Operário, e o Douglas Bacelar lesionado. E a dúvida no sistema defensivo, né, do técnico interino Marcelo Cordeiro é entre o Ryan Pedro Henrique e o jovem Pedro Manuel, que eles são alternativas para poder aí estar ao lado de Lucas Adel, titular absoluto do Guarani. E quem deve desfalcar o Guarani é o lateral esquerdo Jefferson, que acusou um desconforto na coxa, né, na última partida, e pode estar fora. Graças a Deus. E o Heitor, né, já o Heitor foi liberado pelo departamento médico. Se caso, né, o Jefferson não tiver condições de jogo, o Heitor, que é lateral direito, ele pode fazer a lateral esquerda. Então vai ser um improvisado, né? Ele vai ter que trocar a perna, entre aspas. E também a volta do Luan Dias, né? O Luan Dias ficou um mês parado. Ele pode figurar entre os jogadores no banco de reserva. Ele que chegou aí como a missão, né, de ser o camisa número 10, substituindo o Regis. Ele que sofreu um pisão da partida contra o Santos, aí ele não entrou mais em campo, está em recuperação e pode figurar aí no banco de reservas. Gustavo Marques. Tá certo, esse é Albert Cavalcante. Albert, eu tenho um destaque também do Avaí, a equipe que joga dentro de casa. Como é que tá o Avaí no campeonato e como é que vem o Avaí para enfrentar o Bravo Bugre Guerreiro, Albert? Pois é, né? O Leão da Ilha vem de 7 partidas de invencibilidade, hein? Ei, Guarani. A sequência de 5 vitórias seguidas do Leão do Avaí, né, na Série B, foi interrompida com um empate, né, na última rodada diante do Chapecoense. Mesmo com o resultado de igualdade, o clube se manteve no G4, ocupando a 4ª colocação. E para a partida, o técnico Gilmar Dalpozo contará com um retorno fundamental no time titular. Trata-se do atacante Maurício Garcês, responsável por 7 gols na temporada, sendo 3 na Série B. E só lembrando, hein, com o Igor, né, e junto com o Maurício Garcês, a equipe não sofreu gols. É uma equipe que não sofre gols. Então, uma partida, por mais que o Guarani, o retrospecto geral e o Guarani aí vem de 4, né, as 4 últimas partidas contra o Avaí, o Guarani tenha se saído melhor, né? Lembrando que o Guarani em 2021 meteu um 4-0 e no começo do Campeonato Brasileiro do ano passado, 2023, ganhou de 4-1, né? A equipe vem redondinha aí, está na 4ª colocação, obviamente, né? Mirando aí a manutenção do G4. Tá certo, esse é Albert Cavalcante, ele trouxe os destaques de Guarani também do Avaí. Jogo daqui a pouquinho, marcado para as 21 horas, com transmissão do Futebol Interior e também da Rádio Valinhos FM. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, tem Arthur Eugênio, que vai contar também mais uma história aqui nos canais Futebol Interior. Rápido intervalo e já eu tô de volta. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro.
o número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. Estamos de volta junto com todos vocês aqui pelos canais Futebol Interior, agora ao vivo, 20 horas e 14 minutos, horário de Brasília, direto do Alto do Taquaral. Já a bola rola, hein? Lá contra o Avaí, na ressacada, com transmissão aqui também pela Valinhos FM 87.9. No pique do rádio, Albert Cavalcante, Guarani tá escalado. Guarani definido, escalado para essa partida importante, hein? O Guarani que precisa, o Guarani que está na última colocação, hein? O Guarani que precisa da vitória urgentemente, vem definido, escalado pelo seu técnico, né? O interino Marcelo, né, Cordeiro. Ele que disse, né, que quer uma equipe que agrida a equipe do Avaí. Isso é problemático, né? Porque ele volta no 4-3-3. Então vamos lá, vamos aí acompanhar os 11 selecionáveis do Guarani para a partida, para a partida de daqui a pouco. Vem com ele, com Vladimir, Diogo Matheus, Pedro Henrique e Lucas Adel. Na lateral esquerda, o Jefferson tá fora mesmo, hein? O Heitor, o camisa número 2, ele vai jogar improvisado na lateral esquerda. Dos homens do meio campo, Anderson Leite, Matheus Bueno e Bruno Oliveira. Lá na frente, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas, Gustavo Marques. Repita, Albert Cavalcante, no pique do rádio, mais uma vez, pro torcedor bugrino ver as mudanças que aconteceram no Guarani. Já houve mudanças, como você disse no seu destaque inicial, o Jefferson sai e entra um improvisado Heitor no pique. Mais uma vez, o Albert. O Guarani vem definido escalado assim: Vladimir, Diogo Matheus, Pedro Henrique, Lucas Adel e Heitor, Anderson Leite, Matheus Bueno e Bruno Oliveira, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas, Gustavo Marques. No pique do rádio, você tem o Avaí também aí, o Albert. Avaí definido, escalado pelo técnico Gilmar Del Pozo. Vem com César, Jonathan, Thiago Pagnussante, Marcos Vinícius, Mário Sérgio, Zé Ricardo, William Maranhão, João Paulo que já jogou aqui em Campinas, hein? Giovani, Maurício Garcês e Igor, o Gustavo Marques. Tá certo, Avaí então também escalado. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior. Ô Felipe, eu tenho o Arthur Eugênio Matias, o Arthur tá pronto aí, o Arthur que hoje vai falar do Jute, jogador que jogou no Guarani e no Avaí, eu acho que é isso. Jute é o atleta. Vamos ouvir aí então o nosso amigo Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou falar de um jogador que fez muito sucesso no futebol de Santa Catarina nos anos 1970 e que chegou ao Guarani em 1975 com fama de craque. Mas no Guarani
infelizmente, ele não foi marcante. Eu vou falar do atacante Jute. Jute ficou 5 temporadas no Guarani. Você vai acompanhar a história de Jute aqui no futebol interior, mas o Guarani ficou emprestando o Jute. Foram poucas as vezes que o Jute teve condição de firmar-se como titular da camisa 9 bugrina, mas foi campeão no Avaí e Jute foi o responsável por indicar ao Guarani o maior craque bugrino de todos os tempos. Foi Jute que sugeriu à diretoria bugrina a contratação de Zenon. Jute chegou em 75, Zenon chegou em 1976. Olha uma foto, olha que foto linda do Zenon chegando ao Guarani no início de 1976. O repórter é o Sérgio Jorge. Foto maravilhosa, atrás está o Cidinho, que era auxiliar técnico. E Jute hoje não está bem. Jute vem tendo problemas de diabetes, teve que amputar uma parte da perna, depois teve que amputar toda a perna. Não está legal ultimamente Jute, que mora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Inclusive no ano passado, em 2021, eu participei, junto com outros torcedores do Guarani, de uma arrecadação para que o Jute pudesse ter uma vida mais saudável. E hoje, o Avaí, parabéns ao Avaí, colabora para que o Jute tenha uma qualidade de vida pelo menos razoável. Eu vou contar para você, aqui no Futebol Interior, a carreira de Jute. Juarez dos Santos, o Jute, gaúcho de Novo Hamburgo, nasceu no dia 10 de fevereiro de 1952. Começou nas categorias de base do Novo Hamburgo, mas o primeiro grande destaque foi em 1973, no Campeonato Gaúcho, jogando no Aimoré de São Leopoldo. Nesta foto, olha que foto, foto colorizada, o Jute é o do meio agachado, o terceiro agachado, posição de centroavante. Agora observem o primeiro em pé. Isso mesmo, Luiz Felipe Escolari, jogando no Aimoré, no Campeonato Gaúcho de 1973. Ele era o zagueiro, Luiz Felipe. Jute, o centroavante. Jute fez um ótimo Campeonato Gaúcho. Em 1973, chegou até mesmo chamar a atenção do Internacional de Porto Alegre, mas acabou sendo negociado com o Avaí de Santa Catarina, onde fez uma dupla fantástica com Zenon. Olha que foto bonita. Jute Zenon, em 1974, treinando no Avaí. O Jute no Avaí foi campeão catarinense justamente em 1975. Ele fez o gol do título. Olha as formações do Avaí nesta foto. Os agachados, Ademir, Balduino, que jogou no Grêmio, Jute, Zenon, de cabelo curto, e o ponta esquerda é João Carlos. E nesta outra foto, você vê Jute, também o do meio agachado, no time que foi campeão catarinense em 1975. Avaí 1, Figueirense 0. Na ficha técnica, o gol de Jute aos 23 minutos da etapa complementar. Naquela época, o futebol catarinense não era a potência que é hoje. E o Jute destacou-se em Santa Catarina e em agosto de 1975 foi contratado pelo Guarani. Começou disputando a posição com o Sérgio Lima, tentou buscar uma condição de titular, mas poucas foram as oportunidades que Jute foi titular da camisa 9 do Guarani. Você vê um elenco formado no Guarani em 1976. O técnico, o último em pé, é de Ed Lameiro. O Jute é o quarto agachado. Vamos falar dos agachados? André Catimba, Flamarion, Davi, Jute, Zenon, Deodoro, Estevão Soares e Osnir. Aliás, olha esta imagem. Justamente o Osnir, que estava naquela
foto do Guarani. Osnir, ponta esquerda, Mazinho, ponta direita, que jogou no Santos, no América de Rio Preto, e Jute, no Figueirense, em 1977. Eu busquei e consegui essa foto. Uma formação do Figueirense com Jute de centroavante. Ele é o do meio, agachado. E um detalhe nesta foto. Os dois últimos em pé, Flávio Trevisan e Nezinho. Porque em 1977, o Guarani emprestou Flávio Trevisan, Nezinho, Jute e Osnir para o Figueirense. Nesta foto, o goleiro é Ladel, que fez muito sucesso no Paraná. Do Figueirense, Jute voltou para o Guarani. O Guarani começou a emprestar o Jute. Emprestou para o Ceará, emprestou para o Figueirense e na volta ele disputou o Campeonato Brasileiro em 1977, jogando pelo Guarani. Olha uma formação do Guarani com Jute de centroavante. Nessa foto, alô torcedor do Guarani, em pé, Edson, Neneca, João Carlos, volante, Beto, lateral esquerdo, Amaral e Alexandre, agachados, Miranda, Claudinho, Jute, Zenon e Davi. Jute foi emprestado, como eu disse anteriormente, para o Ceará, Figueirense, e esteve no América do Rio de Janeiro em 1978, Guarani campeão, Jute emprestado ao Juventus da Moca, jogou no Caxias do Rio Grande do Sul e esteve no Toluca do México, numa transação feita por um empresário chamado Carlito, que já havia levado antes o ponta esquerda Valdez do Guarani para o México. No final de carreira, jogou no Guarapuava. Você vê uma imagem de Jute, sempre o do meio, o terceiro agachado, Jute, no Guarapuava, disputando o Campeonato Paranaense em 1980. E encerrou a carreira jogando em Santa Catarina, no Joaçaba. Infelizmente, hoje, Jute não vive um bom momento. Ele mora em Novo Hamburgo e, em razão de hepatite, em razão de diabetes, Jute teve que amputar uma das pernas. E o Avaí, na temporada de 2021, através do então presidente Francisco José Batistotti, fez uma atitude correta. E até hoje o Avaí dá uma ajuda de custo para que Jute tenha uma condição digna de vida. A história de Jute aqui no futebol interior. Jogou em grandes equipes, jogou no México. Infelizmente no Guarani não foi o centroavante que a torcida bugrina queria no início dos anos 70, meados dos anos 70. Jute poderia ter se imortalizado se tivesse sido campeão brasileiro, mas em 1978 ele estava jogando no Juventus. Aqui no futebol interior, você quer que eu fale de algum atleta, que eu lembre a carreira de algum jogador, algum confronto, algum time? Fale nos canais do futebol interior, você sabe. Se a notícia de futebol e não está no futebol interior, é fake news! Sempre aqui no futebol interior. Esse é Arthur Eugênio Matias contando a história de Jute, hein? Ainda bem que o Avaí tá dando uma ajuda, né? Isso é bom. É a gratidão, né? O ser humano que tem dívida de gratidão, ele vai longe, vai longe, vai longe. Gente, nós vamos para um rápido intervalo mais uma vez, hein? E em seguida vamos abordar aí a semana no Guarani. Teve mudança, mudança não, teve saída, né? Saiu o Júnior Rocha e vem aí Pintado, hein? Eu acredito que o Pintado será contratado pelo Guarani. Em nome de Jesus. Será? Alan Al, pelo amor de Deus. Esquece. Que faz, só tem lá. Não, mas você sabe que dá palestra. O quê? Né? Não. Uau. Não, mas aí que eu falo, mas aí que tá. E o Pintado? Qual foi o último bom trabalho dele? Não, ele passou aqui, ele passou. Não, mas também. só que ele passou pela Ponte Preta. A equipe da Ponte Preta é basicamente essa equipe do Guarani, uma draga. Ô, louco, mas aí chegou o Brigatti. Não, o Brigatti chegou e chegou na segunda fase do campeonato Paulista com os mesmos jogadores. Peraí. Quantas rodadas o Brigatti ficou na Ponte Preta?
Você tá falando do Campeonato Brasileiro agora? Não agora. Não, Quando agora? o Pintado O Pintado saiu e assumiu. Já. Não, sim, mas quando ficou quantas rodadas? Aí você me perguntar Poucas da rodadas. rival. Ele livrou a ponte do rebaixamento. Ótimo. Assim como fez o Claudinei Oliveira. O Claudinei Oliveira fez um bom trabalho. Mas nós vamos discutir. 2 jogos. Nós vamos discutir já, logo Fechou. depois do intervalo comercial, tá certo? Rápido intervalo e eu volto em seguida. Nós vamos falar de Claudinei Oliveira, de Júnior Rocha, de Pintado, de André Marconato, o Fantoche. Não, fica cuidado, né? Semana passada eu já quase levei a advertência aqui, né? Rápido intervalo e eu volto em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. 20 horas mais 30 minutos da cidade de Campinas, direto do alto do Taquaral. Trazendo para você daqui a pouquinho as emoções de Avaí e Guarani, Guarani e Avaí, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani fora de casa na ressacada, tentando a reabilitação. Vamos falar um pouquinho aí da semana. Nós temos coletiva. Quem que falou com a imprensa? Foi o Bruno Oliveira, Bruno Oliveira, né? Viu? né? Antes de Bruno Oliveira, Sim. antes de você chamar qualquer... Né? Sim. Vamos aí, só lembrando você que está aí, né, acompanhando a gente. Se não foi pelas ondas do rádio, pela 87,9, nós estamos no YouTube, né? E não se esqueça, tá? Mande aquela mensagem, compartilha, deixa aquele joinha, não custa nada, né? E já temos as primeiras mensagens. Aqui o Cláudio Michelon. Boa transmissão para vocês. Miquela de Piracicaba. Um abraço para você de Piracicaba. Fael Cardil. Fala, Fael. Boa noite a todos. Infelizmente, hoje vamos amargar mais uma derrota, porque nesse time não vejo motivação para mudança de atitude. Infelizmente, vamos sofrer mais uma vez. Pois é, né? Eu não vou falar, porque não vamos falar que o narrador... O retrospecto é totalmente favorável, né, ao Guarani. As últimas 4 partidas que o Guarani enfrentou o Avaí, o Guarani venceu. E eu falei isso, chegando aqui na rádio, eu falei, hoje o Guarani vai vencer. Chegando aqui, subindo as escadas... Falou o quê? Eu falei, o Guarani hoje vai vencer. Gustavo. Vai arrebentar, vai ganhar. Ao contrário. Falei, o Guarani hoje vai dar um couro no Avaí. Eu falei. Contrário. Falou? E quando eu sinto essas coisas, acontece. Então tá bom. Tá? Aí você joga pros dois lados, né? No caso, não jogo não. A camisa que eu tô vestindo é a camisa do Guarani. Se caso ganhar, beleza. Você acertou, você tá falando. Não, eu tá disse certo. que eu subi aqui nos estúdios do Futebol Interior dizendo que o Guarani vai ganhar. Fora dos microfones. Então, aí fala assim pra mim. E agora mim. eu falo aqui do microfone. Pergunta pra mim se é verdade. Agora fala assim, Albert, é verdade o que eu falei? Pergunta. Então, Bruno Oliveira. Vamos ouvir o meia, Bruno Oliveira. Pera aí, antes da gente abrir o Bruno Sim. Oliveira, antes de eu ir pro intervalo comercial, você acabou dizendo aí que o Pintado chegou na Ponte Preta e tal, e eu acabei falando também pra você que o Pintado chegou na mesma situação
em que, se ele for contratado, ele chega no Guarani com uma equipe totalmente horrorosa, uma equipe sem percepção nenhuma, uma equipe sem futuro, sem futuro, sem nenhuma qualidade, e fica complicado. Como não deu certo na Ponte Preta, dificilmente vai dar certo no Guarani. A não ser que há mudanças, ou seja, contratações. Mas aí que tá, né? Depende das contratações, né? Qual é o critério das contratações, né? Vou dar um exemplo aqui do próprio interino, Marcelo Cordeiro. Ele que chegou e ele foi efetivado em 2019 pela equipe de São Bento, e ele pegou as últimas 3 partidas da equipe do São Bento no Campeonato Brasileiro da Série B e acabou sendo rebaixado. Passado 2 anos, em 2021, 19, 20, 21, ele também assumiu mais uma vez a equipe do São Bento aí para tentar salvar o São Bento do rebaixamento do Campeonato Paulista. Acabou caindo. Então vamos ver qual o critério, né? O critério que o Guarani usa são esses, né? Profissionais que eles estão em um patamar inferior, eles acham que vão ser o suprassumo, né? Com a camisa do Guarani. O Júnior Rocha é o que diga, né? Júnior Rocha, 38 dias de trabalho. 38 dias de trabalho. Então, se o Claudinei Oliveira, né, que salvou o Guarani daquele jeito, o Guarani em 21 jogos, o Guarani só teve 3 vitórias, Gustavo Marques. Foi na terceira rodada contra o Ituano, depois venceu na última rodada contra o Sub-10, entre aspas, do RB Bragantino, e depois foi vencer a equipe do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então o Guarani vem fazendo um ano terrível. E se o Guarani não mudar, não só mudar as peças, mas também mudar o seu pensamento, estamos fadados aí a ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos aí na 10ª rodada. Havíamos até comentado sobre isso, o Campeonato Paulista. Se o Guarani, em 10 rodadas, ele fizesse a pontuação que ele fez no Campeonato Paulista, inevitavelmente o Guarani vai visitar a Série C. Então o torcedor bugrino, infelizmente, esse o momento é esse. Lembrando que a janela sobe dia 10. Dia 10, nós temos o derby pela frente, cara. Imagine só um resultado negativo com as situações que estão, né? O Operário venceu o Santos, cara. O Operário venceu o Santos. O Guarani perdeu em casa pro Operário. Então o campeonato que o Guarani, com as equipes estão aí, o próprio Avaí, né? Que sempre bate e volta na Série A, bate e volta, tá na 4ª colocação. 3 partidas aí sem perder aí, perdeu a invencibilidade entre aspas, que teve um empate, né? Mas sem levar gols. Então o campeonato do Guarani precisa ser, hoje é os 45 pontos. O Guarani precisa de mais 40 pontos. Agora, aonde nós iremos arrumar 40 pontos desse jeito, com esse futebolzinho, com essa bolinha? Toda a sorte do mundo para o Marcelo Cordeiro. Quem sabe ele tire leite de pedra. E só lembrando que o banco de reservas, né, temos o Vinícius Iudi. E ele que vinha treinando aí nas categorias de base do Guarani. O técnico Marcelo Cordeiro, né, que cuida também da parte das categorias de base, acabou aí subindo já o jogador profissional e ele está no banco de reserva, assim como o Luan Dias, como dissemos no destaque. O Luan Dias, que ficou um período fora, também volta a figurar no banco de reservas. Gustavo Marques. Tá certo. Esse é Albert Cavalcante, o repórter aí do Povo Bugrino, trazendo aí as informações. Que situação realmente muito delicada que passa o Guarani, né? Oremos, quem sabe hoje o Guarani conquiste a vitória, ou conquista a vitória. Vamos ouvir agora quem fala, Albert Cavalcante, quem concedeu a coletiva essa semana? Um dos destaques, né, do Guarani na última partida, até mesmo você elogiou bastante ele, o camisa número 40, né, o Bruno Oliveira, né, que passou um período também aí no estaleiro, acabou voltando e é o diferente do Guarani nesse Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça. O que eu posso falar é que no Brasil isso acontece bastante quando o clube se encontra nessa situação e a gente, jogador, tem que estar pronto para tudo. A questão da confiança, acho que a gente tem um grupo com caras experientes que pode sanar o grupo. A gente teve uma conversa interna também, que isso vai ajudar bastante o grupo para a gente se blindar. E eu acho que no Brasil hoje, acho que isso é normal, então a gente tem que como mais experiente, tem que conversar com os mais novos para não se atingir, não deixar a confiança cair, e quando troca técnico a gente tem que continuar trabalhando, porque uma hora vai acontecer, porque ninguém
Eu acho que o nosso grupo é um grupo muito trabalhador, que uma hora as coisas vão acontecer. Olha, sobre a questão do Marcelo, eu particularmente eu achei ele tem um bom comando, ele tem uma boa intenção eu gostei bastante porque ele vai jogar o time para frente com responsabilidade, mas a gente vai tentar propor o jogo independente de estar fora ou dentro de casa. Então, sobre a questão da conversa interna, o tema foi mais para a gente conversar sobre a nossa confiança, para a gente não se abalar com as coisas que acontecem fora do campo, porque só a gente pode resolver que está ali dentro. Então, acho que foi mais isso mesmo o tema. É claro que a posição que a gente está não é confortável, claro que incomoda muito, mas a gente tem que pensar em jogo a jogo. Agora, se ganha do Avaí, a gente já dá uma respirada. Depois, se ganha 2 ou 3 jogos, a gente já vai ali pro meio da tabela, ainda está um pouco embolado. Então, acho que a gente tem que tirar da cabeça a classificação em si por enquanto, porque senão a gente vai ficar atolado muito nessa última posição. Isso pode atrapalhar alguns jogadores. Então, eu acho que é mais isso. Eu vejo pelo lado, para não tirar a confiança de alguns jogadores novos, tem jogador experiência, a gente não pode olhar só para a tabela, a gente tem que desempenhar um bom futebol primeiramente, que o resultado vai vir e automaticamente a gente vai subindo na tabela. Particularmente eu tô sofrendo bastante com o meu começo de temporada fisicamente, né? Porque eu nunca passei por isso antes. Machuquei 2 vezes já, então acho que eu tô procurando manter minha cabeça muito boa, que agora eu voltei, eu tô feliz de estar de volta. Então, sobre a minha característica, eu acho que eu vou ajudar bastante o Guarani no quesito de finalização, de drible, de o jogo vertical, que eu gosto bastante, e que o professor Marcelo já conversou comigo, que ele vai colocar eu na onde eu gosto de jogar mesmo, que é no meio ali. Então eu acho que só tenho a crescer e me cuidar bem, porque eu não posso... que já estão no meio da temporada e eu machuquei 2 vezes, então eu tenho que me cuidar bem para não acontecer mais. Então acho que se o professor me colocar, eu acho que eu vou agregar bastante à equipe. E claro que a concorrência ali no meio é muito grande, né? O Chay e o Luan são 2 grandes jogadores, mas eu acho que isso só tem a agregar ao clube, né? Quando a posição é muito disputada, isso só ajuda todo mundo, ajuda o jogador e ajuda o clube também. E também eu posso fazer mais de uma função, como foi nesse último jogo, o professor Júnior me usou de ponta, depois ele me colocou de meia de novo, então acho que eu posso fazer mais que uma função também. Eu acho que a gente tem que deixar o clima mais leve possível internamente, porque acho que isso é o mais importante para jogador jogar sem peso, sem responsabilidade, não sem responsabilidade, mas sem um peso maior que vá afetar o desempenho, entendeu? Então a gente tem que deixar um clima bom, porque senão só piora as coisas. Então eu acho que é isso, a gente tem que procurar continuar trabalhando como a gente está. Claro que não vem dando resultados, a gente tem que procurar fazer algo diferente. Eu acho que o que está faltando é a gente tentar fazer algo diferente mesmo. Tanto que o Marcelo falou com o grupo, a gente vai ter que tentar fazer algo diferente, vai ter que propor jogo, porque a gente precisa ganhar. Então, como ele disse, dentro ou fora de casa, a gente vai tentar jogar futebol, que eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que o que está faltando é a gente jogar futebol. Então, eu acho que a gente vai melhorar bastante. Vai melhorar bastante. Essas são as palavras do meia Bruno Oliveira, ele que foi um dos destaques, né? Vamos dizer que ele foi o destaque, né? Gustavo Marques, destaque positivo. Gostei. Não somente ele, mas também como o Pedro Henrique também. O Pedro Henrique também, exatamente. Acho que foi os dois, né? O Ayrton também, o Ayrton, o Caio Dantas aí, que perdeu um gol debaixo da trave também, né? E o Paraíso também, pelo amor de Deus, hein? Teve a chance no começo da partida. E eu fico assim, né, pensando, né? Por que não o Paraíso, né? Jogando lá no lugar do João Vitor, até mesmo do Ayrton, né? Pra dar aquela correria, né? Pra poder, né? Ajudar mais no sistema ofensivo. Lembrando que o Guarani é um ataque pífio, né? Em 9 jogos fez 4 gols, tomou 14 gols. Falando nisso, ô Felipe, eu te mandei aí
a reprise do gol do Ayrton, narração aqui do Futebol Interior e também todo o seu... Meu Deus do céu, você não fez isso. Se o Felipe conseguir baixar aí e colocar na íntegra pra gente, pros nossos telespectadores, vamos passar um pouquinho à vontade, né, porque não tem gol que vale. Vamos relembrar, E ele chegou aqui, ó, Máquina Mortífera. Meu Deus do céu. Só benzendo, chama o padre que resolve. O padre Kelmo tava aqui. O Máquina Mortífera, ele que não perde uma. Ó, um abraço pra você, viu, meu querido? Deus abençoe você. Mas você gosta de ver retrospecto, dá uma olhada no retrospecto nosso aí, nós estamos bem contra o Avaí, hein? Vamos ver, vamos esperar que o Guarani não jogue mais um retrospecto positivo, né, para um concorrente, né, que seria um concorrente direto, né, para o G4, né? Olha só, nós estamos na última colocação do Campeonato Brasileiro, que fase, né? 20ª colocação, enquanto aí o Avaí, né, na 4ª colocação, 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 8 gols a favor, né, e 5 gols contra. Vamos aí ver se ele conseguiu? Então vamos lá, manda bala aí, o Felipe. Segundo gol, quem sabe o Guarani agora? E olha o Diogo Matheus, cruzamento sobrou, escancarou pra fazer, bateu, gol! Ayrton! É do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 50 minutos passados o segundo tempo. Bola pela direita, o cruzamento. A bola sobrou para Ayrton, que ficou cara a cara com o goleiro Rafael Santos e empurrou a bola para o fundo do gol. O gol da esperança. O gol da esperança. O gol que pode abrir um caminho para tirar a Inhaca, para tirar a Mandinga, para tirar o que for. Ayrton, Ayrton, Ayrton. Ayrton é o nome dele. Certo, hein? Acho que o torcedor bugrino merecia um pouquinho. Mesmo que não valeu o gol, mas o que tem pra hoje é isso. O que temos para hoje é saudade, né? Só lembrando também que o zagueiro, né? O Thiago Panussante, ele também jogou, né, no Guarani, também jogou jogou também na Panussante, é isso mesmo. Ele jogou também na Ponte Preta, né? E só lembrando também o Poveda, né? Poveda jogou aqui, o Pote, que tá no banco de reservas, também jogou aqui. Então, lei do ex aqui é que não falta, né, Gustavo Marques? É aquela, né? Nós vivemos essa emoção. Então, é aí que tá, né? Estamos nessa situação. Só que faltava, né? Estamos na 9ª rodada, o ABC, que caiu ano passado, estava na mesma posição e com a mesma pontuação do Guarani. Então, assim, a situação é precária, né? Como diria o outro, a situação é precária. E o responsável por tudo isso, né? Assim entendeu a diretoria, né? Que é fácil, né? Foi o técnico Júnior Rocha. Mais uma vez o técnico, mais um técnico, porque o Guarani é a máquina de moer profissionais, né? Mais um profissional foi Humberto Louser, que foi campeão alagoano invicto no Guarani, fez um trabalho, né? Bom trabalho, até faltando 10 rodadas aí, acabou aí o Guarani, né, não conseguindo o objetivo. Ele foi, né, jogado às traças, né? Nós não sabemos o que aconteceu. Depois veio o Claudinei Oliveira, né? Salvou o Guarani da zona. Salvou o Guarani. Salvou não. Salvou o Guarani. Salvou não, né? Ele salvou, ele mudou o esquema. Ele salvou o Guarani no Campeonato Paulista. Salvou, o Guarani não caiu. 14ª colocação. Por que não caiu? Porque venceu um partido que precisava vencer. Quantas vitórias o Guarani teve no comando do Claudinei Oliveira? Ele conseguiu empates e uma vitória. Pelo mas amor ele salvou, mas a pontuação salvou. Ganhou do Red Bull Bragantino, que veio com a equipe sub-20. Se você chegar no campo, o ano que vem estaremos disputando o Campeonato Paulista por conta do Claudinei Oliveira, chegou. Por conta do Claudinei Oliveira, sim, não. lógico que chegou. Por conta ele do Red Bull Bragantino. Não, por conta do Guarani que venceu. Red Bull Bragantino. O Guarani venceu por conta, mas o importante é o seguinte, é os 3 pontos. Se agora o Avaí entrar com sub-1, né, e o Guarani sub-5 e o Guarani venceu, o que é importante é os 3 pontos. O importante é uma coisa.
Quem é o salvador é outra coisa. Mas como não? Ele entrou uma coisa, mas uma ele coisa, era o treinador. outra coisa, Lógico que não, ele era o treinador. Pelo amor ele de foi Deus. responsável. Se caso o Guarani tivesse caído... Quantas vitórias o Claudinei Oliveira teve sob o comando do Guarani? Ele conseguiu uma vitória e 3 empates no pelo campeonato. amor de E Deus. o Humberto Loser. Pelo amor de e o Humberto Deus. Loser, como estava o Guarani? Não, peraí. A gente tem que buscar. Não, o campeonato toda 2000 não. uma história, 21 não. todo Não. O Para. campeonato Quantas paulista. rodadas o Claudinei Oliveira disputou pelo Guarani? O Guarani acho que disputou 4 ou foi 5 rodadas. Então pronto. Mas então, se o Então campeonato pronto. tem 12, o campeonato curto tem 12 rodadas, se caso o Guarani tivesse caído, Albert, quem era o treinador que ia ser responsável? Concordo com você, o mérito vem. Ótimo. O mérito vem. Ótimo. O mérito Hoje, vem. se caso... Mas quando você falar, você tipo como vangloriou, né? Você deu a honra. Mas, logo... Né? Não. Mas sabe onde tá meu critério? Agora, o Júnior Rocha foi demitido por quê? Poderia abrir aspas, né? Ou eu colocar, sei lá, e explicar que Claudinei Oliveira não foi o salvador do Guarani. O quê? Né? Então, quer dizer, seguindo o seu critério, então, o Júnior Rocha deveria continuar no comando técnico do Guarani. Vamos lá, vamos explicar. Não é que ele merecia ficar no Guarani. Infelizmente, eu falo e repito, com essa equipe que o Guarani tem no campeonato, e depois você pode me cobrar. Já falei 50 vezes, nem se o Guardiola chegar no Guarani ressuscita essa equipe. Essa equipe joga, a equipe é ruim, então nós não podemos avaliar. Não tem como você avaliar critério nesse momento, não tem como você avaliar treinador nesse momento, porque a equipe é ruim. A equipe é ruim. Você mesmo falou algumas vezes, tem jogador que passou aqui, não joga, mas fora, no outro time joga. Aí o Júnior Rocha assina com outro clube e vai bem. Mostra que qualquer treinador que treinasse a equipe não vai. Gustavo França pediu pra sair também, tá? O Júnior Rocha é o primeiro treinador treinando essa equipe do Guarani? Não, o Júnior Rocha é o segundo, né? Porque primeiro foi o Claudinei Oliveira, que ficou 45 dias treinando a equipe, chegou os reforços em 2 rodadas, né? Que o Guarani não obteve êxito, ele foi demitido. E nisso chegou o técnico Júnior Rocha, que ficou 38 dias para ele mostrar o trabalho, e a culpa é dele. Não, a culpa não é dele. Não acho que então, se a culpa não é dele, então quer dizer que o Guarani, ele não... Então, você chegou onde eu queria chegar. Então quer dizer que o campeonato... Você chegou onde eu queria chegar. Eu não dei o mérito para o Claudinei Oliveira porque a equipe é ruim. É o mesmo mérito. Não tem como eu avaliar. Eu acabei de dizer que não tem como eu avaliar o Júnior Rocha, nem que ele é bom ou ruim, nem que ele é salvador, nem que é isso, aquilo, porque a equipe é ruim. E não tem como eu avaliar o Claudinei Oliveira se ele é salvador, se ele não é, se ele é o pivô da destruição do Guarani. Não tem como eu avaliar. A equipe é ruim, Albert. O cara salvou o cara no Paulista. Não, a equipe não salvou. Se caso o Red Bull Bragantino Marcelo veio aqui Cordeiro. com a equipe sub-20. Se o Red Bull vencesse o Guarani estaria na onde? Então, e quem seria o técnico responsável? Agora, se o Marcelo Cordeiro conseguiu engatar 5 vitórias. Eu também vim aqui e ia falar que o Claudinei Oliveira não era o responsável pelo rebaixamento do Guarani. Eu teria humildade de vir aqui. Se o Guarani tivesse na Série 2, eu ia falar assim, desculpa, Albert, mas eu não posso colocar a culpa no Claudinei Oliveira. Ele não é o responsável pelo rebaixamento do Guarani, porque a equipe é ruim. Agora eu posso falar com todas as letras que o único responsável pela situação ruim do Guarani é essa diretoria. Sim. É essa diretoria, é o seu André Marconato, é o seu Ricardo Moisés. Esses sim são os responsáveis. Danilo Silva. Que mérito tem Danilo Silva? Já falei e vou falar de novo. Qual o mérito utilizado para o Danilo Silva montar o elenco no Guarani? Ele é nascido e criado no Guarani. Mas aí que tá. Mas deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Nascido e criado em Campinas. Mas só que quem dá o cargo de prefeito mas da só que presta atenção. Quem montou essa equipe, quem trouxe foi o Juliano Camargo. Juliano Camargo começou lá atrás. Então, mas aí o Danilo Silva chegou, assumiu e chegou agora os jogadores. Então, aí... Agora, é a mesma coisa. Eu não posso colocar a responsabilidade em cima do Toninho Cecílio. Não posso. Então, por mais que ele esteja fazendo a função, eu não posso jogar a responsabilidade pra cima dele. Então, se vir outro narrador aqui, você vai embora, vem outro narrador aqui, ele errar os jogadores, eu não posso cobrar ele. Albert, eu não posso cobrar. Mas o cara, se ele tá lá, ele é competente pra isso. É diferente. A partir do momento que tá pingando, meu amigo, você tá recebendo. Tá, mas o que o Toninho Cecílio vai fazer? O que o Toninho... Agora, vamos chegar a janela de transferências e o Toninho Cecílio não for
capaz e não for competente de grana, né? contratar 8 jogadores que vão salvar o elenco, aí você pode vir aqui descer o cacete no Toninho Cecílio, né? Mas, mano, eles entendem muito bem. A gestão do Guarani em relação a dinheiro tá ótima. Então tá. Dá um baile em muitos. O problema é que ninguém lá dentro conhece de futebol. Então vamos lá, vamos ouvir o Marcelo Cordeiro, técnico interino do Guarani na partida de hoje. A maneira de a gente sair dessa situação é trabalhando. Claro que tivemos apenas 2 dias, 3 dias de trabalho, mas vamos tentar realmente colocar uma proposta mais ofensiva, né? Em cima da dificuldade que vai ser o jogo, né? Um time que vem bem, vem confiante, mas a nossa ideia é de não só se defender, mas também de agredir o Avaí. A gente acredita que, mesmo com as dificuldades que a gente vai encontrar, é possível a gente sair daqui com um bom resultado. Tá aí o técnico aí, ó, o interino, o Marcelo, né? O Marcelo Cordeiro agredia a equipe do Avaí. Lembrando que o Avaí, né? Mandar um abraço aqui pro Anderson Bigoleto, né? Ótima transmissão, né? A equipe FI. Parada dura hoje, porém o retrospecto do Guarani é bem, né? Mas o Avaí são 4 partidas sem derrotas. Um abraço ao Cardil, concordo com ele, Albert. Pode vir até técnico do Palmeiras, que com esses jogadores não tem jeito. A Júlia, oi amores, olá, tudo bem? E Dirceu Rai, boa noite. Então é isso. Ô Albert, o técnico falou o quê? Vai agredir, vai tentar agredir. O Bambam também quis agredir, o Bambam quis agredir o Popó também. Tá tudo bem, né? Vamos, viu? Jogo é jogado, lambaria é pescado. Então faltando vamos aí quase 8 minutos então, vamos lá. Pra começar a partida. É com você, Albert Cavalcante, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Marcelo Cordeiro, a campanha 9 jogos, com 1 vitória, 1 empate e 7 derrotas, 4 gols a favor, 14 gols contra, hein? Saldo de -10, o Guarani está na 20ª colocação, vem definido e escalado assim. Vladimir, o goleiro, camisa número 89. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Pedro Henrique, o 15, Lucas Adel, 12. Na lateral esquerda, ele vem improvisado. Ele que é lateral direito vai jogar na esquerda hoje, Heitor, o camisa número 2. Os homens no meio-campo do Bugrão, Anderson Leite, o 5, Matheus Bueno, 18. E o cérebro pensante, ele, Bruno do Rabisco Oliveira, o camisa 40. Os homens de frente do Bugrão, João Vitor da Lapado, 19. Ayrton, camisa número 30. E a esperança de gols do Bugrão, Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão, Vladimir, Diogo Matheus, Pedro Henrique, Lucas Adeus e Heitor. Anderson Leite, Matheus Bueno, Bruno Oliveira, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Caso o técnico Marcelo Cordeiro queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Rayan, Paraíso, Marlon, Luan Dias, Camacho, Reinaldo, Ian e Vinícius Yudi. Futebol interior. O Avaí do técnico Gilmar Dalpozo vem definido e escalado assim. César, o goleiro, camisa número 31. Marcos Vinícius, lateral direito, 63. A dupla de zaga do Avaí, Thiago Pagnussati, o camisa número 3, e Jonathan Costa, 95. Na lateral esquerda, Mário Sérgio, 33. Os homens no meio-campo do Avaí, Zé Ricardo, 77, William Maranhão, 6 e o João Paulo, ele que já jogou aqui em Campinas, o camisa número 19. Os homens de frente do Avaí, Giovani, camisa número 8, o capitão, Maurício Garcês, o 11 e Igor, o camisa número 7. Repeteco do Avaí, César, Marcos Vinícius, Thiago Pagnussati, Jonathan Costa e Mário Sérgio. Zé Ricardo, William Maranhão, João Paulo, Giovani, Maurício Garcês e Igor. Caso o técnico Gilmar Dalpozo queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Igor Bom, Alan Costa, Roberto, Natanael, Thales Oleques, Ronaldo Henrique, Wanderson, Ademilson, Gaspar, Pedrinho, Potker e Poveda. Mas a hora é presente. Arbitragem. O trio é do Rio de Janeiro. Quem apita a partida de hoje é ele, hein? Bruno Mota Correia, com seus auxiliares, a Lilian da Silva Fernandes e Gustavo Mota Correia. O quarto árbitro é o Edson da Silva, de Santa Catarina, e o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Ficha técnica do jogo. Tá certo. Ô, Albert. Diga. Eu recebi uma mensagem aqui, sim, né, dizendo que... É o Arthur que mandou pra gente. Ele disse que tá otimista, viu? Tá otimista
Se jogar fechadinho, jogando por 1 ou 2 bolas, dá pra perder só de 2. Até tu, doutor. Aí não. Essa foi boa, cara. Então, aí concordo com ele. Então, Ninguém acredita mais nesse mas aí elenco, que tá, Robert, né? infelizmente. Mas tudo bem, mas assim, Infelizmente. quem sabe, retrospecto, eu sei que é difícil, né? É obviamente que a campanha das equipes mostra Aí ganha, isso, se né? acomoda e aí? Não, mas aí que Pode tá. acontecer a vitória. Então, mas peraí. Pode acontecer se que o ganha Avaí... tá ruim, se não, perde tá pera ruim. aí, Robert. Pode acontecer. Ó, só tem um jeito do Guarani ganhar. Só uma hipótese do Guarani ganhar. Se o Avaí entrar desfocado e jogar pior que o Guarani. Não. É a única opção. Não, o time do mas Avaí se o Avaí jogar 5% que eles estão acostumados a jogar, é vitória do Avaí na E é outra coisa, né? Não adianta você querer infelizmente é a resultados realidade. diferentes fazendo a mesma coisa, né? Tem que contratar, infelizmente. Nós isso é demos óbvio. muitas Isso é chances, óbvio. né? Tentamos acreditar nesse elenco, mas infelizmente não dá, Albert, não dá. E outra? Eu não acredito. Ficarei feliz se a vitória acontecer? Óbvio, não? É claro que eu vou ficar feliz. Mas eu não acredito. Mas o problema, Não acredito. o problema Né? do Guarani hoje, né? É assim, né? Quando você começa a construir a casa, né? De cima para baixo, alguma coisa errada não está certa, né? Então o Guarani manteve, né, os jogadores, a maioria do elenco do Campeonato Paulista foi pífio. Disso nós avisamos na última partida que fizemos aqui e também no começo do Campeonato Brasileiro. Então o Guarani hoje, alguns que são apontados como titulares, o Gustavo Marques, eles terão que ser reservas dos jogadores que vão vir. Porque o Guarani não precisa de reservas à altura, o Guarani precisa de jogadores titulares, né? Para que alguns desses que estão em campo sejam reservas dele. Por exemplo, o Ryan não tem condição de vestir a camisa do Guarani, né? Ser titular com o Guarani. Tanto que o Pedro Henrique, nós também elogiamos o Pedro Henrique, né? Seguro. Né? Agora vai ser uma pedreira, né? Uma batalha dificílima, né? Que o Avaí desde 2021, o Avaí não consegue uma sequência de partidas sem perder, né? E o Guarani vai agora enfrentar agora com o seu novo treinador, mas vamos ver, né? Qual será a postura do Guarani em campo, né? Porque você já percebeu, todos nós percebemos que jogada apoiada não dá certo, né? Ainda mais no Guarani. Então vamos aguardar, né? Vamos esperar. A expectativa é que o Guarani saia com 1 ponto. Essa é a minha expectativa, que saia com 1 ponto, saia com empate, né? Por tudo que vem apresentando o Guarani em campo. E aquela, né? O Guarani, o torcedor, né? Nós dizemos um dos termos que a gente fala, né? Que a equipe sabe sofrer, né? O Guarani não sabe sofrer, ele faz os torcedores sofrerem. Então quem sabe, na partida de hoje, o Guarani possa fazer algo diferente. E lembrando, se caso algo diferente for feito, que saia os 3 pontos, né? Pode vir, né? Como será esses 3 pontos? Né? Vai ser a forceps? Ou vai ser uma coisa natural? Ou vai ser, por exemplo, vou dar um exemplo, o Heitor. O Heitor, ele acabou se contundindo e, incrivelmente, né? Depois que o Júnior Rocha saiu, ele apareceu, ele voltou, né? O Luan Dias, a mesma coisa. Então, assim, cadê o Chay? Jogador que veio badalado, que o Chay aqui, né? Até brincávamos, né? Pai, eu vi o Chay sumiu. O Chay, com a situação, com a condição que ele está hoje, né? A gente vê fisicamente, ele não tem condições de vestir a camisa do Guarani. E até mesmo pela situação que o Guarani está. Se o Guarani fosse o Guarani 2023 lá, com o Guarani vencendo, né? Você tem um jogador que tenha esse perfil de aguentar, né? Até mesmo de passar, né? Aquela energia positiva, beleza. Mas o Chay, né? Com outros jogadores, a gente vê que eles já entram derrotados. O Guarani tem hora que entra em campo já perdendo de 1-0. Vamos ver que com a mudança do Marcelo Cordeiro, lembrando que no São Bento ele foi rebaixado com o São Bento, ele pegou, obviamente, interinamente, e nas 2 vezes, né, Campeonato Brasileiro em 2019 e também 2021, que ele possa aí, né, galgar passos maiores. E o meu medo é, se caso houver, aí entra, né, Pintado, entra, né, nomes que são ventilados, aí meu medo será que uma vitória, 2 vitórias, 3 vitórias, você efetivaria o Marcelo Cordeiro? Eu não faria isso. Claro. Eu não faria isso. Claro. Eu não faria isso. Ué, apita o árbitro! Bola em jogo!
Gustavo Marques. Esse sou eu e eu conto mais uma história no capítulo do Bugre, ou mais um capítulo na história do Guarani Futebol Clube. Ressacada, vem tocando bola o Avaí pela ponta esquerda, abre o jogo com o Mário Sérgio, o lançamento feito lá pro campo ofensivo, tentando achar o Garcês ali, a bola vai pra fora, tem arremesso manual, Diogo Matheus fez o toque para Anderson Leite, volta a bola no sistema defensivo, toca a bola a equipe do Guarani, abre o jogo com Vladimir já abre o jogo na ponta direita, o Guarani vem tocando a bola no sistema defensivo, outra vez o toque vai para o Vladimir, abre o jogo aqui na ponta esquerda pro Lucas Adel, devolução para Vladimir fez o toque, nossa, aperta ali, o Guarani sistema defensivo, solta essa bola, vai pra frente, não dá medo não assusta não, o lançamento foi feito errado, a recuperação é do Avaí, lançamento feito, chega na recuperação, domina com Anderson Leite fez o toque para Diogo Matheus, na ponta direita ele para, olha, vê com quem joga, volta a bola, outra vez para o Pedro Henrique, e o Pedro Henrique solta a bola ali para o Lucas Adel domina, abre o jogo, a devolução outra vez lá para o Pedro Henrique, e Pedro Henrique fez o toque, domina o Guarani, círculo central, lançamento feito lá pela direita, vamos Guarani, na correria total, tem chance, tentando achar alguém, a bola vai pra fora, tem arremesso manual que favorece a equipe do Avaí. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Faz o toque, tenta Bruno Oliveira, devolução feita, vem tocando, posse de bola do Guarani, no círculo central, domina com Lucas Adel fez o toque, abre o jogo lá pro Heitor na ponta esquerda, devolução lá pra Lucas Adel outra vez, vem tocando bola no sistema defensivo com o Vladimir abre o jogo, fez o toque pela direita, vem tocando bola com o Pedro Henrique, a devolução outra vez para o Lucas Adel para, olha, vê com quem joga, fez o toque, domina ali próximo do círculo central, trabalha a bola o Guarani, aperta o Bugre, domina com o Heitor tentou fazer o toque, domina com o Bruno Oliveira, ele para, volta de novo, se fecha toda a equipe do Avaí, ganha um arremesso manual, e ali há uma pequena confusão, uma reclamação, Albert. Fogo no parquinho aí, ó. 2 minutos do primeiro tempo, o Lucas Adel, né, recebeu a bola no campo de defesa e foi tentar sair jogando, a bola veio muito forte, é verdade, a bola pegou nas duas pernas do zagueiro do Guarani, que a bola saiu para a lateral. Quando a equipe do Avaí tentou no campo de ataque fazer a cobrança rápida, ali o Lucas Adel ali segurou o jogador do Avaí, 2 minutos no primeiro tempo, 2 minutos, o zagueirão do Guarani já levou o cartão amarelo. A informação para a Pizzaria do Dadá, que inteligente. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Olha o Avaí outra vez, que jogada bonita, que corte seco, e atrapalha o Avaí, opa, foi tocado, o Lucas Adel chegou firme e forte, tem falta pro Avaí. Sistema ofensivo, volta a bola tudo no sistema defensivo agora, já abre o jogo, vem tocando bola para Thiago já abre o jogo, círculo central, fez o toque, domina para o William Maranhão já abre o jogo, fez o toque para Mário Sérgio, ele já passa, olha, lançamento feito, toque de cabeça, tira ali a zaga do Guarani, completa Bruno Oliveira, nas mãos do goleiro do Guarani, que é o Vladimir para fazer defesa, detalhe. É a jogada, né, do Avaí que acabou aí, né, combinando a falta, né, no campo de ataque, né, o Lucas Adel acabou dando aquela famosa pegada em cima do jogador João Paulo, né, e no lance anterior, na saída do contra-ataque da equipe do Avaí, o Heitor tomou uma caneta do jogador do Avaí, que eu vou falar pra você, hein, o Guarani vai nessa, ó, e o Guarani vai nessa jogada apoiada, Gustavo Marques, olha, ó o Adel, olha o Adel. Toca a bola, domina com o Heitor fez o toque, domina para Lucas Adel, ainda no sistema defensivo, Lucas Adel ergue a cabeça, fez o toque para Bruno Oliveira, abre o jogo, na verdade o Bruno Oliveira não, fez o toque ali pro o Matheus Bueno perde a bola, devolução feita lá, vem os caras, agora completa lá o Oliveira,
O Matheus Bueno, aliás, para fazer o toque. Agora domina. Agora é o Bruno Oliveira. Fez o toque pro Heitor. Heitor, lançamento feito errado. Recupera, vem os caras, vem o Avaí. Lançamento feito nas mãos do goleiro Vladimir para fazer defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem tocando bola outra vez o Heitor. O Guarani tocando bola no sistema defensivo. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Ressacada, 10ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B, 5:30 passado é primeiro tempo, e o placar tá assim, Avaí e Guarani empatam em 0-0. Amanhã tem América Mineiro, líder do campeonato, versus CRB. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Esse sou eu, domina com o Heitor, olha o Guarani, Heitor domina, abre o jogo, vem tocando bola, faz a inversão da esquerda para a direita do Leme, apontar uma pintura lindo, abre o João Vitor, fez o toque para Bruno Oliveira, para Diogo Matheus, ergueu a cabeça, cruzamento, tira a zaga do Avaí, e ali completa fazendo falta, o Heitor, é falta para a equipe do Avaí. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Márcio Carvalho, tá com um radinho em casa. O cantor e compositor do Guarani tá com um radinho em casa ouvindo os canais Futebol Interior e também a Rádio Valinhos FM 87.9. Grande Márcio Carvalho, grande Sinhá. Aquele abraço, hein? Mandou uma mensagem pra gente, tá na escuta. Tá amando, hein? Tá amando o Márcio Carvalho. Eu vi. Tá Marcião, um abraço. E faz hein? tempo que eu não encontro ele no Brinco da Princesa. Eu vi, tá amando. Parabéns, Marcião. É isso mesmo. Eu também amo, mas amo apenas 3 vezes a 1. Domina, vem tocando bola a equipe do Guarani pela direita, abre o jogo, lançamento feito, é agora na correria, vai fazer o cruzamento, se perdeu tudo, foi nada, hein? Foi nada, hein? Deu falta pro Avaí, que coisa. Tem o YouTube aí, Albert, como é que tá o YouTube? Aqui, né, o Fael Cardil, a Júlia, né, o Dirceu Rai, a Macaquina Mortífera. E aqui todo mundo manda mensagem aqui, ó, não se esqueça, hein? E você que está no YouTube, deixa aquele joinha primeiramente, né? E manda sua mensagem, vem aqui ajudar a gente aqui a fazer a nossa jornada esportiva. Que você sabe, né? Vocês são sensacionais. Esse é Albert Cavalcante, olha o Bugre, o toque feito, domina com Bruno Oliveira, fez o corte, 2 jogadores pra cima dele, caiu, ganhou falta no círculo central pra cima de Bruno Oliveira. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Trabalha a bola outra vez o Guarani com o Heitor. Heitor fez o toque para Lucas Adel. Lucas Adel já fez o toque ali para o Pedro Henrique. Pedro Henrique, a devolução para Lucas Adel na ponta esquerda. Trabalha o Guarani, sistema defensivo. Ergue a cabeça, devolução feita para Pedro Henrique. E Pedro Henrique, a devolução outra vez lá para o Lucas Adel. Sai tocando, Lucas. Sai tocando. Meu Deus do céu. Meu Deus. Como dá medo esses jogadores do Guarani. Como me dá medo, cara. O problema é essa jogada apoiada. É o círculo dos horrores. Não, mas o problema é essa jogada apoiada. Você vê que o Guarani, a equipe do Avaí, só vai esperando, assim como a equipe do Mirassol. E o Guarani não tem criatividade, né? O Guarani não... Nós vimos aí, né, jogadas aí com o Caio Dantas. Ele tá encaixotado lá na frente, né? E ele tem que vir buscar a bola. E tá errado isso, né? O meio-campo tem que levar a bola até os atacantes. E o Caio Dantas, quando a gente vê que o Caio Dantas aqui no círculo central, alguma coisa errada não está certa. Pois bem, o Guarani vai cometendo, 9 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai cometendo os mesmos erros passados, né? Então muda-se treinador, muda-se algumas peças, mas continua a mesma coisa. O Guarani joga igual Muwalker. Guarani Muwalker. Só joga para trás. Só falta fazer cuspe. Que isso, que coisa. Vem tocando a bola outra vez, Pedro Henrique para a equipe do Guarani, abre o jogo para Diogo Matheus. Diogo Matheus na ponta direita. É só toque no sistema defensivo. Vai para Vladimir. E Vladimir, meu Deus do céu.
Olha que coisa, hein? Quase rifa a bola. se embananou todo ali o Vladimir. A posse de bola agora é do Avaí. Lançamento feito, consegue a recuperação. Já tem YouTube. Porque vem Guarani na correria total para Ayrton. Ayrton dominou. Tem aqui. Preferiu soltar. Pintou o primeiro gol do Guarani. Bateu pro gol, defendendo o rebote. É gol! Gol! É do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 10 passados desse primeiro tempo. A bola morreu no fundo do gol. Ayrton é o nome dele. Num contra-ataque mortal do Guarani. No rebote, Ayrton empurrou pro fundo do gol. É gol do Bugre. E o detalhe do gol é seu, Albert. Por incrível que pareça, o Guarani sendo apertado, Vladimir quase entregando a paçoca. Ali o Guarani entregou a feição, a cobrança lateral para o Avaí no campo de ataque. O Avaí errou a sua cobrança e o Guarani veio no contra-ataque. O Ayrton veio lá de trás, achou pelo lado direito o João Vitor. O João Vitor entrou na grande área pelo lado direito, bateu firme, bateu forte, bateu cruzado. Ali o goleirão César. Isso mesmo, o goleirão César, ele não defendeu, ele acabou dando rebote, e o Ayrton, que começou a jogada, teve só o trabalho de enfiar a bola pro fundo da rede. Por incrível que pareça, torcedor bugrino, por incrível que pareça, o Guarani vai vencendo na ressacada, o Guarani vai vencer a ressacada, vai conseguindo sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Agora, Guarani 1, Avaí 0, Gustavo Macchi. É de Ayrton, atacante. Ele recebeu no meio, arrancou em velocidade, limpou 3 defensores e acionou João Vitor, que finalizou pro gol. E no rebote, Ayrton empurra pro fundo do gol. Guarani tem um, Avaí tem nada. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Esse é o Bravo Bugre Guerreiro. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, 10ª rodada, ressacada. 12:50 passados, 13 e 16 passados desse primeiro tempo. E o placar está assim, hein? 0 pro Avaí, 1 pro Guarani, gol de Ayrton. E amanhã, às 17 horas, tem Ponte Preta e Novo Horizontino, com transmissão dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu, diga aí, Albert. Vamos lá, né? O Guarani com essa vitória parcial, o Guarani está na 17ª colocação, é verdade, né? Com 7 pontos, a vitória parcial, né? E o Guarani fica ali, né? A um passo, né? Um passo do Paysandu e também do CRB, né? Que estão com 8 pontos, a Ponte Preta vem com 9. Agora é ligar o secador, né? Para que essas equipes não vençam, o Guarani continue colado para sair da zona do rebaixamento. E passando aqui no YouTube, né? O José Eduardo Marquesani, Fábio. Oi, tudo bem, beleza? Carlos Marques, falam do Guarani, esquece do Santos, 4 derrotas seguidas. Pois é, e parece que o técnico Fábio Carilli está sendo ventilado, né? Na equipe do Corinthians, né? Parece que o Corinthians quer o Fábio Carilli. O Julênio. Só tem que ver se vai ter grana pra pagar, né? Julênio. Isso é verdade, né? Mas tudo bem, né? Julênio, boa noite, Albert e Gustavo. Como estão? Boa jornada esportiva a todos. Desejo uma boa recuperação, Guarani. Muito obrigado. E Carlos Marques.
Agora vai embalar, Série A, estamos chegando. Amém. Amém. Aí eu deixo a pergunta, né? A pergunta para os internautas, vocês que estão aí nos canais Futebol Interior, né? Se caso, né, emplacaram a vitória aí, o interino Marcelo Cordeiro, hein? Lembrando que Marcelo Cordeiro é interino, foi rebaixado com a equipe do São Bento em 2019, também em 2021, Campeonato Brasileiro, tá? Se caso o Guarani engatar uma sequência, vocês continuariam com o interino, assim como foi o Thiago Carpini em 2019? A devolução veio o Guarani outra vez. É de prima, chegou, bateu pro gol. Minha nossa, Solite, como né? Que bateu, hein? A bola tá viva. Opa! Foi puxado, hein, Juizão? Cadê o VAR? E vem o Avaí, consegue a recuperação. Guarani, o toque foi feito, vai tentar fazer o lançamento. Abre o jogo pra Heitor. Heitor na ponta esquerda, domina pra Ayrton. Ayrton foi pra cima, driblou, vai tentar fazer o corte. Conseguiu passar, a bola tá viva. A devolução pra o Heitor. Heitor dominou, fez o toque na abertura pra Lucas Adel. O Guarani totalmente na frente. Já fez o toque, domina ali com o camisa número 18, que é o Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o toque pra Anderson Leite. Anderson Leite pra Bueno. Bueno para Lucas Adel, devolução para Matheus Bueno outra vez. Matheus Bueno fez o toque ali para Ayrton. Que jogada, caiu Dantas, dominou, invadiu, tá dentro da grande área, ajeitou, chegou batendo pro gol. Se joga nela. O que é o Matheus Bueno? Se joga, não, era o João Vitor. Se joga nela, João Vitor. Passa por todo mundo e vai embora, Albert. Por incrível que pareça, o Guarani com mais posse de bola, finalizando melhor ali pelo lado esquerdo, hein? O Caio Dantas. Ele recebeu pela ponta esquerda e acabou rolando para trás. Um chute mascado. É verdade, a bola passou, né, cruzando toda a extensão da grande área. E ali o João Vitor, atrapalhado por dois jogadores, acabou não prestando atenção. Se ele presta atenção na jogada, se ele se joga na bola, seria o segundo gol do Guarani na ressacada. E só lembrando, hein? Só lembrando que o retrospecto entre Guarani e Avaí estão assim, né? 18 jogos, 9 vitórias do Guarani, 3 empates, 6 derrotas. 36 gols a favor, 24 contra. E das últimas 4 partidas entre Avaí e Guarani, o Guarani, ele vem, né, de vitórias. Lembrando que em 2021 a goleada por 4-0. E em 2023 o Guarani, né, no começo do Campeonato Brasileiro, o Guarani meteu 4-1 no estádio Brinquedo da Princesa. A informação para a concessionária, sim. Esse é Albert Cavalcante, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem tocando a bola outra vez a equipe do Guarani, perdeu aonde não podia perder, vem o Avaí, azeitou na meia-lua, chegou batendo pro gol, a defesa no rebote, Vladimir salva o Guarani! Nossa, foi parecido na jogada no gol do Guarani, deu rebote, mas na outra ele conseguiu a defesa, e vem o Guarani, só que faltava, hein? A última vez que nós narramos a defesa do goleiro, pitou o gol, Rafael hein? Martins. Você lembra? Pitou o gol do Guarani. 2021, Rafael Martins, a cobrança de pênalti do Cano, né? Um chute no meio, Rafael Martins fez a defesa, mas agora que defesa do Vladimir, né? Primeiro um chute de fora da área e lá vem os homens. Lá vem a equipe do Avaí, cruzamento, tira, afasta a zaga do Bugre. Agora vem outra vez, o Avaí tá com a posse de bola, vai tentar bater pro gol, o lançamento feito, tirou o Heitor. A posse de bola ainda favorece o Avaí, ajeitou, fez o toque na meia-lua, se deixar virar um perigo, fez a inversão de bola na ponta esquerda, vem trabalhando ainda a equipe do Avaí, ajeitou, fez o toque ali para a equipe do Avaí outra vez, que toca a bola ali no sistema defensivo. A equipe do Avaí ainda próximo ao ataque, domina na ponta esquerda, na correria total, vai tentar ajeitar, a tabelinha foi feita, ainda com a posse de bola, domina na ponta esquerda, se deixar fazer o cruzamento deu perigo, preferiu fazer o toca-peta todo o Guarani, já recebeu ali o Zé Ricardo, cruzamento, fez a inversão de bola, chega para tirar, afasta a zaga do Guarani, a bola vai para fora. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior. Vai tentar ajeitar, preferiu fazer o toque na abertura de bola, devolução feita. Abre o jogo, domina aqui com o camisa número 5 da equipe do Avaí, que já vem trabalhando essa bola. Já faz a abertura, lançamento feito, a bola tá viva na grande área, limpou, virou, tá sozinho, vai fazer, gol!
gol do Avaí. É gol. Igor ficou sozinho e driblou o Avaí, o cruzamento. Igor empurrou a bola pro fundo do gol. O Avaí empata o jogo aos 19 minutos, Albert. Primeiramente, né, a defesaça, né, do Vladimir, né, na jogada passada. E depois ele, né, o camisa número 77, né, o Zé Ricardo, pelo lado direito, ele fingiu que ia cruzar em cima do Lucas Adel. Ele pegou, né, fez o drible e acabou cruzando. Primeiramente, ali o Garcês tentou uma bicicleta e errou a bicicleta. E ali o Diogo Matheus, totalmente enganado, totalmente perdido, ali apareceu ele, né, o Igor. O Igor acabou dominando e fuzilou o goleirão Vladimir, que nada pôde fazer. Até pulou, mas nada pôde fazer, né? O Guarani teve seu momento de, né, fez o gol, conseguiu o seu gol, acabou controlando as ações, depois voltou-se, né, o Guarani voltou para a terra, né, o Guarani estava muito fora, né, da realidade que nós conhecemos, e o Avaí apertou e em 3 chances que teve, acabou guardando uma. Não é à toa que o Avaí, ele está ali no G4, né, agora na ressacada, Guarani 1, Avaí também 1. Vem tocando a bola outra vez, ali a equipe do Guarani, o sistema defensivo. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro é Série B ressacada. 21:30 passados desse primeiro tempo. E o placar está assim, Avaí tem 1. Guarani também tem 1. E amanhã também pelo Campeonato Brasileiro no Novelli Júnior tem Ituano e Paysandu. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. 21:50 desse primeiro tempo. É tempo de análise, Albert Cavalcante. O Guarani chegou o gol de empate. Tava ali com a posse de bola e aí acabou cedendo o gol de empate. Pois é, né? O Guarani começou na rotação totalmente diferente que estamos acostumados de ver, né? O Guarani agredindo no campo de ataque. Quando vem mais o Guarani, opa, falta para nós. Quando ali o Bruno Oliveira fez o rabisco ali, né, na intermediária, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, fazer o rabisco, acabou tomando o calço por baixo. E o Guarani tinha mais a posse de bola, né, com toda a calma do mundo, com muita tranquilidade, né, chamando a equipe do Avaí, né, muitas vezes ali a gente vimos ali o Vladimir com a bola nos pés e a marcação indo para cima dele, olhando assim, até mesmo escondido um pouquinho ali o Marcelo Cordeiro, né, lembrou bastante também o Humberto Loser olhando meio de perfil. Porém, entretanto, o Guarani conseguiu, né, numa jogada, né, no contra-ataque, conseguiu fazer seu gol e dominava a partida. E, obviamente, os seus domínios, jogando a ressacada, né, com a força da sua torcida. O Avaí foi para cima, teve 2 chances antes de sair o gol. E o Guarani agora, vamos ver se ele vai ser vai ser diferente como era antes. Toma o gol e morre. O Guarani, pelo jeito, não. O Guarani vai para cima e vai tentando o segundo gol. Tem falta, Heitor tá na bola. Bruno Oliveira também tá na bola. Tem a oportunidade o Guarani. Heitor bateu pro gol, pra defesa do goleiro César. Chegou batendo ali, meio que colocado, mas estava bem posicionado ali o goleiro César para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abre o jogo, domina ali o Caio Dantas, jogador tá caído, recebe a falta, ganhou. E ali não dá espaço, né? O Caio Dantas fazer a cobrança, ele pede o cartão, o atacante Bugrino, a arbitragem dá uma dura ali nele, falou calma, então, calma, detalhe, né? Diga aí, pode trazer o detalhe. E tem um detalhe que esse árbitro agora, olha lá, e o Caio Dantas, né, 3 jogadores, o Caio Dantas é um jogador que ele protege muito bem a bola, 3 jogadores ali para poder derrubar ele, quando subiu o canário amarelo, vamos ver quem é o jogador, né, porque eu não consegui identificar, o camisa número 6, né, o William Maranhão acabou levando o cartão amarelo. Lembrando que o Bruno Mota Correia, né, ele apitou uma partida entre Vasco e Fluminense, se eu não me engano, e ele acabou sendo aí, tomando uns dias aí, né, de gancho, né, tomou uma reciclagem por conta de 2 pênaltis não marcados para a equipe do Vasco da Gama, né. Então, obviamente, né, que é um árbitro experiente, né, árbitro de campeonato Rio de Janeiro, né, campeonato carioca.
mas que em alguns momentos aí acabou aí, né, escorregando. Tomara que, se caso ele for escorregar, que escorregue pelo lado do Guarani. Você viu que os jogadores do Avaí enérgicos em cima dele, né, no primeiro minuto de jogo ele já levantou o cadarço amarelo pro Lucas Adel. Agora foi o Caio Dantas que acabou levando a falta, e o Caio Dantas acabou dando uns berrão na orelha dele e acabou levantando o cadarço amarelo. A informação para Pizzaria do Dadá. Lançamento feito, vem descendo a equipe do Guarani, agora. Capricha, se perdeu todo. Se perdeu todo ali o João Vitor, recuperou o Guarani, pra ele, pra ele, caiu o Dantas, caiu, penalidade máxima pro Guarani, pênalti pro Bugre, será que agora? Será que o Bugre vai empatar? Penalidade máxima pro Guarani, Albert. É aquela, né? Por incrível que pareça. O Guarani, né? O João Vitor lá apertando lá em cima. Erro no sistema defensivo. Ali achou ele, né? O Bruno Oliveira. Ele acabou achando, né? Entrando pelo meio. Ele, o Caio Dantas, o tanque Caio Dantas. E ali um carrinho que ali está sendo, né, foi mostrado ali, né, o jogador, o Zé Ricardo, né, o volante, ele que deu o passe pro gol do Igor, né, ele mostrou que pegou a bola, mas nada não. Entrou ele, Caio Dantas, como uma flecha, como um espeto dentro da grande área, tomou o carrinho por trás, cartão amarelo, pênalti pro Guarani, Diogo Matheus na bola, Caio Dantas na bola, vamos ver quem vai cobrar, e o Caio Dantas que já tem um gol com a camisa do Guarani. Quem sabe o Guarani possa aí, né? Possa passar à frente do marcador. Que lance do Guarani. Guarani vem malvadão, hein, Gustavo Marques? É agora, eu acredito, vamos Bugre. Caio Dantas recebeu o passe no bico da área, tenta a infiltração e foi calçado pelo Zé Ricardo. O juiz marca a penalidade máxima. O Bugre tem a chance, ele mesmo vai pra bola, Caio Dantas. Quem sabe agora, Caio Dantas. O Guarani pode voltar na vantagem, o Guarani pode fazer o segundo gol. Vamos Bugre, 27 cravados desse primeiro tempo. Vai ser autorizado Caio Dantas para fazer, César no gol, vai ser autorizado, vamos Guarani, flechada neles Bugre, autorizado Caio Dantas, olha para um lado, olha para o outro, preparou, correu, bateu, é gol! Posicionado, bateu a bola no meio do gol, César nada pôde fazer, abalou, sacudiu, balançou, coração, é só felicidade, abalou, sacudiu, balançou, isso sim é amor de verdade por você, Guarani, Caio Dantas é o nome dele, tem a 99 estampada em sua camisa, Caio Dantas é o nome dele, o Bugre volta a ficar na frente do placar, na ressacada o placar tá assim, amigo, Avaí tem 1, Guarani tem 2 e o detalhe do gol é seu, Albert Cavalcante. Goleiro tentando adivinhar o canto. Caio Dantas com toda a tranquilidade e colocou a bola na marca da cal. Olhou pro goleirão e disse: adivinha onde eu vou chutar? E ele não adivinhou. Caio Dantas acertou o meio do gol. E ali o goleirão César se matou pulando no canto direito. Mas o que interessa é o Guarani vai vencendo. O Guarani vai vencendo a ressacada por 2-1 e vai mantendo, hein?
vai mantendo aí os 3 pontos, fica só um pontinho atrás para sair da zona do rebaixamento, Gustavo Marques. Esse é o Guarani, esse é o Caio Dantas, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado, vem tocando bola outra vez, a equipe do Avaí abre o jogo, domina na ponta esquerda, vem carregando essa bola ainda no sistema defensivo. O Guarani tem mais posse de bola, né, Alberto? Exatamente, né? E só que passando aqui no nosso chat ao vivo, né? O Julênio, né? Quantas vitórias o Guarani precisa, né? O Guarani precisa de umas 10 vitórias aí, torcer pra turma aí, né? Pra ficar sossegadinho, umas 15 vitórias no campeonato todo, tá ótimo, né? Vamos pra segunda, falta, ó, lá vem os homens pro lado lá vem o Avaí pela direita, vai fazer o cruzamento, a entrada da grande área, tira a zaga do Guarani, completa Heitor, manda um balaio pra frente, a bola vem caindo aqui lá no sistema defensivo do Avaí, arremesso manual, o Bugre na frente, o Bugre bonito, 2 pro Guarani, 1 pro Avaí, o Guarani consegue o segundo gol, fez o primeiro gol, acabou aí cedendo o empate e fez agora o segundo gol de pênalti, gol marcado pelo... Caio Dantas. O Caio Tanque Dantas, né? Segundo gol dele com a camisa do Guarani. A Maria Aparecida Dami, vamos lá, Bugrão, gol, né? Boa noite a todos, abraço a todos, um beijo no seu coração. E o Julênio, né? Albert, quantos jogos o Guarani deve vencer para sair da zona do rebaixamento? Bom, o Guarani agora tem que vencer as suas partidas e torcer para que as equipes que estão à frente, né? Não vençam, né? Agora aí pro lado esquerdo, vai levar o cartão amarelo e o Ayrton, né? Acabou fazendo a falta aí, né? Tomou o drible, acabou fazendo a falta, né? Vai levar o cartão amarelo. Vamos colocar aí, Albert, umas 3 vitórias. Com 3 rodadas alguém vai perder. Acho que umas 3 vitórias o Guarani já dá uma respirada fora da zona de rebaixamento. Porque assim, e vamos também lembrar também, né, que logo, né, nada mais, nada menos, né, o Guarani o próximo jogo, né, o Guarani vencendo agora, o próximo jogo é em casa, contra o Ituano, né? Então assim, o Guarani tem a chance, então, mas aí, tudo depois. Vamos começar por hoje, né? Por hoje, como diria o outro, né? Vamos começar por hoje. Caso saia um resultado positivo aqui, convocar a torcida, como sempre, né? Para que lote o brinco de ouro da princesa. Falta pros caras. Cruzamento lá pro Avaí, de entrada na grande área, tira ali a zaga da equipe do Avaí, a bola volta outra vez, reboteada dos jogadores da marcação, a bola tá livre, leve e solta ainda nos pés da equipe do Avaí, consegue ali recuperar a equipe do Guarani, mas a bola volta, lançamento feito com o Igor pra equipe do Avaí, tentou cruzamento, a bola tá viva, lá vem os caras e... Nossa! Quer ver marcar pênalti? Nossa! Opa, vai dar cartão amarelo por simulação, mas vamos esperar. João Paulo. Menos mal. João Paulo, né? A sensação que eu tive é que ele daria o pênalti. Exatamente, né? O João Paulo, né? Ali estava o Caio Dantas pelo lado direito, né? Dentro da grande área. O Caio Dantas e o Heitor, né? 2 fazendo a marcação em cima do João Paulo. João Paulo adianta a bola. E o Heitor bateu o pé mas olhando desse ângulo aqui, né? Pra mim não acertou. Não foi nada. João Paulo, ele deu aquela famosa piscinada. Por pouco, hein? Porque ali o bote do Heitor, né? Foi forte. É verdade, né? Mas aquela piscinada que o João Paulo, né, deu... Piscininha, então, piscininha. O mais legal de tudo é que os caras esquecem que tem VAR. Tem hora que o VAR funciona por bem, mas funciona por mal, né? Por mal, né? E aí o João Paulo acabou levando o cartão amarelo, a informação para a concessionária. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Amanhã, sábado, tem América Mineiro e CRB. Lá vem Guarani. Dominou ali, aceitou Caio Dantas para Anderson Leite. Bateu pro gol. Bateu para fora. Escancarou e foi embora. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 33:50 passados desse primeiro tempo. Florianópolis, ressacada. O placar tá assim: 1 pro Avaí, 2 para a equipe do Guarani. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Canais Gustavo Futebol Marques. Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Domina pela direita, o lançamento é feito. Vem tentar descer a equipe do Avaí. Tira ali de qualquer maneira, a bola vai pra fora. Tem escanteio pro Avaí, Albert. Se eu não estiver enganado, Gustavo Marques, 34 minutos do primeiro tempo é o primeiro escanteio da partida. Se eu não estiver enganado, tá? É o primeiro escanteio da partida, que o jogo está frenético, né? E só lembrando, né, uma informação, o Ayrton levou o terceiro cartão amarelo, está fora contra a partida contra o Ituano. E o William Maranhão, também da equipe do Avaí, está fora da partida contra o Brusque, né? O Avaí vai jogar fora de casa, entre aspas, né? Vai jogar em Santa Catarina contra o Brusque na 11ª rodada. Vai para a cobrança ali de escanteio. O camisa número 63 da equipe do Avaí. O cruzamento lá dentro da grande área. Tiro, toque de cabeça. Vladimir no gol. Para fazer a defesa. Que jogada inusitada, hein, Albert? Então, o escanteio, né, pelo lado direito, todo venenoso, é verdade. Ali subiu o zagueirão, né, o Pagunsati. Subiu sozinho, né? Ele acabou cabeceando pro chão, ainda bem que a bola pingou e acabou perdendo a velocidade, né? É que a bola pegou no meio, no cucuruto, né? No centro da cabeça. Se pega na testa ali, poderia ser o segundo gol do Avaí. O Avaí de novo. E vem o Avaí, chegou batendo pro gol, batendo pra fora. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 1 pro Avaí, 2 pro Guarani, 36 passados desse primeiro tempo. O Avaí vai perdendo na ressacada. O Bugre vai vencendo. E aí, Albert, o que você achou desse primeiro tempo? Por incrível que pareça, a melhor partida do Guarani no Campeonato Brasileiro, é verdade, né? Campeonato Paulista. Dessas 3 vitórias que o Guarani teve no ano, né? Essa aqui está sendo a fora, né? O do Ituano. Até mesmo contra o Ituano, essa aqui está sendo a mais convincente. O Guarani com as mesmas peças, né? Com a postura totalmente diferente, né? O que o técnico interino Marcelo Cordeiro disse, ele está cumprindo, né? Que o Guarani ia agredir a equipe do Avaí. O Avaí que é uma equipe que tem qualidade, não perdeu ainda, está com invencibilidade de alguns jogos, 3 jogos sem perder. E jogando na ressacada não é fácil. E o Guarani vai se portando muito bem, com uma tranquilidade imensa. Você pode perceber os 36 minutos do primeiro tempo, que no começo o Guarani fazia essa jogada, né? Jogada apoiada lá atrás, o Avaí marcava em cima. O Avaí já não faz mais isso. O Avaí, que por incrível que pareça, está respeitando, né, o jogo do Guarani. E aquela, né? O Guarani não pode achar, né, que estamos em mil maravilhas, né? E continuar martelando, continuar não ter a pressa, mas sim jogar com velocidade. Os jogadores, né, no meio campo, né, 2 vezes apareceu o Anderson Leite, que é volante, né, o Matheus Bueno vem fazendo uma partida que fazia muito tempo que eu não vi o Matheus Bueno fazer uma partida tão segura. Então os setores do Guarani, né, estão funcionando. Ó, o Caio Dantas de novo, ó. Olha o Caio Dantas, dominou, ajeitou, Bruno Oliveira, chegou batendo pro gol, colocado pra fora. Vai embora, teve oportunidade clara o Guarani de fazer o terceiro gol. E tá sentindo o Dantas, hein? Então, mas aí que eu falo pra você, né? A jogada, o Guarani não está com pressa. O Guarani está jogando com velocidade, aproveitando os erros do Avaí. O Caio Dantas deu bote. O Caio Dantas que está espetado, né? Estava no meio campo. E ele vem, né? Diferentemente daqueles atacantes brocotô, né? Que fica encaixotado, ele vem buscar o jogo e abre pelos lados. E o Ayrton pelo lado direito, ou o Ayrton pelo lado esquerdo, até mesmo o João Vitor, ele acabou roubando a bola ali na meia-lua e viu entrando ele, né? O Bruno, né? O Bruno Oliveira. Ele tinha opção pelo lado do Ayrton. Ele quis, né, chutar pro gol, se consagrar, como diria o outro, acabou pegando mal. O Ayrton só deu uma olhada para ele, balançou a cabeça, ele pediu desculpa, mas que chance, o Guarani tem que caprichar. Fez 2 gols, beleza, precisa caprichar, porque o Avaí no segundo tempo vai vir com tudo, viu, Gustavo Marques? Já vem tocando bola o Avaí, 38 e 40 passados desse primeiro tempo. O Bugre vai vencendo, mas o Avaí ataca, vem dominando ainda no sistema defensivo com o Giovani, ofensivo, aliás, com o Giovani. O Giovani fez o toque, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual lá pela ponta esquerda. Caiu o quê? Anderson Leite, parece ali sentiu, hein? Anderson Leite numa dividida, uma jogada anterior, né? Ali numa conclusão do jogador Giovani, né? Ele acabou ali acertando a perna, né, do volante do Anderson Leite, que acabou sentindo, né, no lance. E agora ele desabou ali, ó, tá pedindo para substituição, tá pedindo ali para alguma coisa no tornozelo direito ali, o Anderson Leite. Então provavelmente o Camacho vai entrar nessa partida. E muda alguma coisa, Albert? É volante por volante, porém, entretanto,
o Anderson Leite, né, ele é um jogador mais, né, mas ele defende mais a cabeça de área. O Camacho, ele não joga como primeiro volante, sim como segundo volante. Então essa proteção que temos aí, né, na cabeça de área fica mais comprometido. Vamos ver se ele vai colocar o Camacho mesmo, lembrando que ele tem no banco de reservas, né, o jovem Vinícius Yudi, né, que estava das categorias de base do Guarani, uma das promessas, mas é isso mesmo, o Camacho ali, ó, levantou ali, ele já vai se aquecer para entrar. E aqui, ó, o Julênio, né, mais uma vez, ó, o Fábio Sormani, santista, hein, disse em sua live que o Avaí passaria o carro no Guarani, mas mesmo com a sua experiência de vida futebolística, o mesmo também erra, pois o futebol não é uma ciência exata. Pois é. Como que é? Não entendi. Ele disse que o Fábio Sormani, né, o jornalista Fábio Sormani, disse que o Avaí, né, ia passar o carro. Mas todo mundo, vamos lá, né, Todo Albert? mundo? Vamos lá. Todo mundo? Todo mundo. Não, todo mundo não. Ué? Eu falei isso? Não tô querendo, mas pera aí. Eu não falei. Eu falar. Não, todo mundo não. Você, vamos parar de ser hipócrita. Você, antes do jogo. Pelo retrospecto, o Guarani, ó, as páginas que você não acompanha muito, Gustavo, lá vem o Avaí. Lá vem o Avaí, o lançamento feito, vai tentar ajeitar a devolução feita, vai tentar fazer o cruzamento, a bola vai pra fora. Não tô dizendo de retrospecto, não, tô dizendo de momento. Então, as páginas, né, direcionadas, ligadas ao Avaí, né, enalteciam a campanha do Avaí, que o Avaí, né, 3-4 partidas sem perder. Não tem que enaltecer? Não, enalteciam, sem desmerecer a equipe do Guarani, mas sempre frisavam. O Guarani é a pedra no sapato do Avaí. O Guarani é a pedra no sapato. E trouxe, né, aí os retrospectos, até mesmo as últimas partidas. Né, que o Guarani em 2021 acabou aí atrapalhando em 2021 o Avaí estava para subir, gritando pro Guarani, o Guarani acabou tirando essa oportunidade. Então, o Guarani é a pedra no sapato. Tem alguns times que são pedra nos sapatos dos outros, né? Alguns são fregueses, outros não. E o Guarani vai levando. O Avaí tem algum problema com o Guarani, porque o Guarani nessa... mas isso daí é aposta, suposições. Mas jogo é jogar. Não, eu sei. Antes da partida eu quero que você me responda. Empate. Se você... Empate, eu falei antes de começar, o Guarani mas o Guarani... Por que você chegou nesse pensamento de empate? Técnico novo, você sabia que o Guarani não ia conseguir vencer. Você poderia cravar a vitória. Não, você falou empate, o Guarani não tinha condição de vencer. Bom, mas o importante é que tá vencendo. Mas é engraçado. Se era favorito ou não. É impressão minha. O importante é vencer. É impressão minha ou você está torcendo para que eu esteja errado? Não tô dizendo que você esteja errado. Eu tô dizendo que a gente tem que ser franco. Tem que ser sincero. E que todos nós acreditamos. Antes da bola rolar, o Avaí é favorito, era favorito. Sim. Era favorito. Mas eu acreditava numa vitória, um empate, uma vitória. Eu disse nas escadas aqui. Eu falei. Vem trabalhar. Ué, os amigos estão aqui testemunhando. Tem um aí que não vai poder nem falar que não. Vem, Domina, claro. Ele vai falar que não, já cortou o contrato. Vai, segue o jogo. Vem tocando a bola a equipe do Guarani, caindo. Falta para a equipe do Guarani. 43 minutos passados desse primeiro tempo. Vitória parcial do Guarani. Guarani vai vencendo o placar de 2-1. Lançamento feito, corta ali a zaga da equipe do Avaí. A bola volta ali, reboteada com os caras. Conseguiu passar, tira ali de qualquer maneira. O lançamento feito para Heitor. Heitor conseguiu evitar a saída, ele domina. Faz o toque, tenta ali, a bola bate no Caio Dantas, bate ali no atleta da equipe do Avaí. Fica com o César. César, o goleiro, diga. O Anderson Leite, ele recebeu atendimento médico, continua no gramado, está de volta. Vamos ver se ele vai voltar para o segundo tempo. Acredito que não. Vai tentar fazer o lançamento ali, a equipe do Avaí, lançamento totalmente errado, a bola vai para fora, tem a cabeça manual que favorece a equipe do Guarani. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 43 passados agora, 43:50 passados desse primeiro tempo. E na ressacada em Florianópolis está assim. Guarani tem 2, Avaí tem 1. Amanhã tem Ituano e Paysandu no Niveli Júnior. Valinhos FM 87.9.
Gustavo Marques. Essa é Valinhos FM 87.9. Lá vem a equipe do Avaí, vem tocando bola ainda pela direita. O tempo vai passando 44, quase 45. 44,5. O Avaí vai perdendo na ressacada em Florianópolis. Lançamento. Vem o Avaí. Se aperta aí. Se segura aí, Bugrão. Tira. A bola ainda é do Bugre pela 3 direita. contra 2, São 3 contra 3. Agora nesse momento. Vem dominando o toque. Ayrton. A intenção foi boa. Se passa. Se fosse um pouquinho mais forte, era um abraço. Lá vem o Avaí. Quase 45. Quase 45. Lá vem o Avaí, vai tentar fazer o toque, tira ali de qualquer maneira, a bola vai pra fora, tem arremesso manual, 6 minutos de acréscimo. Por que essa quantidade? Eu acho que pelo atendimento, né, o pênalti, 50 até os 51 minutos, né, quando ali foi marcado uma falta, né, ali o camisa número 15 nosso, né, pelo Anderson Leite, acabou acertando a bola. Não, foi o Pedro Henrique, desculpa, o zagueiro Pedro Henrique acabou acertando a bola, e pra mim ele só acertou a bola mesmo e ele levou o cartão amarelo, viu? Pra mim, os dois jogadores de defesa do Guarani estão amarelados, né? Mais um cartão amarelo pro Guarani. Pra mim, não foi falta, muito menos pra cartão amarelo. Como eu disse, né? O Bruno Mota Correia, ele é meio um pouquinho atabalhoado. E vai mostrando aí que, né? Será que é o jogador, o árbitro certo para essa partida? Porque a pressão é ensurdecedora dentro da ressacada, Gustavo Marques. Tá certo, esse Albert Cavalcante, o repórter do Povo Bugrino. O Guarani vai vencendo o jogo, placar de 2-1 e o Avaí tem uma falta, a falta é perigosa. 46 minutos. 46 minutos, tem falta pro Avaí. Ali a arbitragem, o senhor, deixa eu ver o nome dele aqui, o senhor Bruno Correia. Nossa, muito enrolado, velho. Vai ali ajeitando a casa para não ter problemas. Tem VAR, mano, tem falta. Tem falta, 46, se segura aí, Bugrão, vem o Avaí pra cobrança direto pro gol, direto pra fora. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. YouTube, Albert. O Juliênio, né? Ele mandando aqui, até que enfim, Gustavo. Excelente narração e idem comentários. Muito obrigado, hein? Compartilha, curte, né? A gente não tá acostumado com essas coisas, não. Ele merece tudo isso, mas compartilha, viu? Curte aí. E não custa nada, né? Deixa aquele likezinho, né? Maroto, né? A gente precisa daquele likezinho para mais pessoas aí acompanharem. Quem sabe, né? Mais pessoas possam aí curtir o nosso trabalho aí, que nós fazemos de todo o coração, né, Gustavo Marques? Com toda certeza. Vem tocando a bola, o Avaí no sistema defensivo, o tempo vai passando, o Guarani vai vencendo. O Guarani só tem mais 45 minutos para se segurar. O Guarani só tem mais 45 minutos para se segurar. Campeonato todo pela frente. Voltar para casa com os 3 pontos. Nossa, que coisa, hein, meu Bugrão? O verde, que te quero verde, diga aí. Deixa a pergunta para você também. Sim. E para os internautas. Não tivemos a oportunidade, né, de concluir a pergunta, mas se viram 3 vitórias consecutivas aí. Vocês, amigos internautas, vocês continuariam com o Marcelo Cordeiro no comando técnico? Você, Gustavo Marques? Albert, se o Guarani voltar para Campinas com 3 pontos, já seguro. Você segura? Seguro. Então, segura aí. Ô, Pintado, dá uma segurada aí. Ô, Alan Al, dá uma seguradinha aí, vamos pensar um pouquinho. Aí vai, segunda vitória. Aí não tem como. O Marcelo só tá fazendo o que ninguém fez no campeonato. Fez sim. Ganhando hoje. Não, o Júnior Rocha fez. Tá, uma vitória, vai tá tudo bem. Então, essa é a pergunta. Em casa ele fez o que ninguém fez. Então, e aí? Então você vai ter peito pra tirar? Aí tira o Pintado bem do... Ih, lá vem o Avaí, toca de cabeça pra fora. Peraí. Tô falando que o Marcelo fez o que ninguém fez. Fazer esse time jogar, meu amigo. Então. Fazer esse time jogar. Mas então quer dizer que todos os seus comentários no começo da partida ele está caindo por terra. Não, por quê? Ué, o que eu disse que eu mudei? Ué, você disse que pode colocar aí até... isso, pode já abrir um sorrisinho. Pode colocar até o Guardiola, o Ancelotti que não joga. Só então aí, eu provo pra você... Não precisa provar. Eu provo pra você que é o seguinte, meu amigo. Não precisa provar. Marcelo Cordeiro... tá fazendo história. Olha que ele tá fazendo arroz com feijão. Não precisa provar, porque eu tenho humildade pra dizer. Então deixa eu ouvir. Abriu mais uma suspeita.
Como assim? Abriu uma suspeita. Uma suspeita de... Como assim? Talvez o problema era... Comando técnico. Pois é, então vamos abrir. Então, agora... Aí você coloca um treinador que tá há quanto tempo com um Marcelo Oliveira? Opa, pode ser um jogador já vai expulso, hein? Por quê? Por conta de uma mão, né? O Mas camisa aí número 6, William Maranhão. Não foi intenção. Mas não tá com a mãozona aberta, mas Quando tudo que bem. chegou o Marcelo? Marcelo, como é o sobrenome dele? Marcelo Cordeiro. Marcelo Cordeiro não, chegou quando? Não, ele chegou junto com o Júnior Rocha, né? Chegaram junto com o Júnior Ele Rocha. mandou embora a comissão técnica Porque, toda? não, o Marcelo Cordeiro é a comissão fixa do Guarani, né? O Júnior Rocha, o auxiliar do Júnior Rocha. Olha o João Vitor, cruzamento no toque! Tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Avaí. A bola volta reboteada, vai terminar já já. Vai terminar já já. O primeiro tempo tem 1 minuto. Vem tocando a bola, a equipe do Avaí girou o corpo, foi pra cima, foi puxado, vem aos trancos e barrancos. Cai, a arbitragem marca falta, cartão amarelo ali pro camisa. 18, Matheus Bueno. Nossa, mas também, vou falar pra você também, encostou nos jogadores do Avaí também, eles ali não até cair, né? Não, mas o engraçado é que é o seguinte, você vê, amarelo. Só que ali o William Maranhão, né, com os braços abertos ali, não foi marcado nada. Quando tem um jogador do Avaí no chão, e ali parece o Caio Dantas ali, ó, fogo no parquinho. Fogo no parquinho, é isso aí, eu falei pra você, né, que o Bruno Mota Corrêa, ele é meio atabalhoado. Né, existe aí problemas. Até o auxiliar teve que ajudar. Exatamente. Ele. Então ali, ó, com o novo ali, ó, o João Vitor, né? João Vitor chegou, o Heitor também chegou. O Heitor também gosta de uma briguinha também, com esse bigodão aí também, né? Parece o Kiko, né? Olhando aqui de longe, parece o Kiko, né? E ali, papai querida, papaizinha, papai querida. Meu Deus do céu, olha, aqui nós temos nosso Kiko aqui, o Kiko Verde. Né? E ali o Caio Dantas ali, e o árbitro muito enrolado, né? E mais um cartão amarelo, o Matheus Bueno, agora eu vou confirmar se ele estava pendurado para a próxima partida. E o Heitor ali também, ó. Então foi um... vai ser expulso, olha lá. Não, mas eu não pra mim, foi um encontrão na frente do quarto árbitro. E ali vai chamar... Vai ser expulso, não tem como não ser expulso, ó. Ele vai empurrando o atleta. E parece... Olha lá, ele tá falando, tá escutando, tá esperando ali a decisão. Vai ser expulso. Né? Aí estragou tudo. Pra mim não foi nada. Pra mim ele só chegou encontrão peito a peito, não foi, né, agressão, mas esse Bruno Mota Corrêa, eu avisei, né? Eu falei pra você que o bicho, ele... Deu uma gafa. O que é? Você deu uma gafa. Eu não entendi agora, depois você falou isso aqui, ó. Não, eu não falei isso aí não. Falou sim. Quero verde. Depois dos bastidores. Então beleza. Mas aí vai expulsar. Não, Giovani camisa número 8, né? O Giovani camisa número 8 também leva o cartão amarelo, ele é capitão. Foi amarelo? Então não amarelo. Teve peito, hein? Não, mas só que foi chamado no VAR, né? E ali não foi marcado nada, mas só que o árbitro aí, o Bruno Mota Corrêa, ele, né, deixa a desejar aí. Tem escanteio, Avaí. Avaí 1, Guarani 2. Depois eu não posso explicar porque eu tô rindo, né? Mas vamos pra cobrança de escanteio. Tem jogo. Segundo. É o último ataque. Ih! Bateu colocado. Bateu pra fora o William Maranhão. Foi pra fora, é tiro de meta para a equipe do Avaí. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Viu, Gustavo? E a jogada ensaiada de escanteio quando termina. Apita o árbitro Bruno Corrêa. Termina o primeiro tempo. E o Guarani vai vencendo parcialmente, Albert. A briga continua. E ali fogo no parquinho, né? E o camisa número 8, né? O Giovani ainda não... Ele foi lá tirar satisfações, né? Com o João Vitor, com o Lucas Adel, né? Melhor pra nós, né? Melhor pra nós. Enquanto ele tá ali, né? Esbravejando, melhor pra isso mesmo. Perde a cabeça, já tomou cartão amarelo, vai lá, briga lá, xinga o juiz lá, quem sabe o cartãozinho, mais um cartãozinho amarelo, é vermelho, segue, né? Termina, né? Obviamente o primeiro tempo, ali quando, né, alguns jogadores chegam ali, né, perto do árbitro ali no Bruno Mota Corrêa, tentando tirar satisfações, cara. Não adianta, mano. Eu avisei, né? Avisei antes. Ele gosta de confusão, então confusão assim tem. Segue na ressacada. Por enquanto, né? Vitória parcial pro Guarani por 2-1, Gustavo Marques. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida para repercutir todo esse primeiro tempo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior.
O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. Estou de volta junto com todos vocês aqui pelos canais Futebol Interior. Até o momento a vitória parcial do Guarani, graças a Deus, né? O Guarani foi a campo nesse primeiro tempo com Vladimir, Diogo Matheus, Pedro Henrique, Lucas Adel, Heitor, Anderson Leite, Matheus Bueno, Bruno Oliveira, João Vitor e Ayrton e Caio Dantas. Vai conquistando a vitória, os 3 pontos, vitória parcialmente. É claro que tem todos os 45 minutos do segundo tempo e o Guarani necessita, evidentemente, precisa se manter para sair com a vitória, né, Albert? É isso aí, né? E vamos passar a classificação do Campeonato Brasileiro de momento, né? Até o momento, né? O América Mineiro vem primeiro com 18 pontos, seguido pelo Operário, que venceu o Santos, né, por 1-0 com 18 pontos. O Goiás vem na terceira colocação com 17 e o Mirassol vem na quarta colocação também com 17. O Avaí, né, que vai perder a partida parcialmente, está na quinta posição com 17. Lá na zona de rebaixamento, o Guarani, né, com essa vitória parcial, vai abrindo, né, o primeiro time ali que está na porta para poder sair com 7 pontos. O segundo vem o Botafogo com 7, né, 17ª colocação o Guarani com 17, 18º o Botafogo também com 7 pontos, lembrando que tem jogos a fazer. O Ituano vem na 19ª com 6 pontos e agora, né, o lanterninha do campeonato é o Brusque com 6 pontos. E vamos passar também agora para a tabela de jogos, né? A 10ª rodada foi aberta hoje, né? Quinta-feira, né? O Amazonas, dentro de casa, perdeu por 1-0 para a equipe de Chapecoense. Hoje, né? Encerrado logo... Antes, né, dessa partida foi encerrado, o Operário venceu o Santos por 1-0. O Guarani vai vencendo, né? O Avaí por 2-1, vitória parcial, estamos no intervalo. Os jogos, né, para fechar a 10ª rodada. Amanhã o América Mineiro recebe o CRB. No sábado, com a cobertura total dos canais Futebol Interior, né, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe o Novo Horizontino, encontro de pai e filho, né, o técnico da Ponte Preta com o técnico do Novo Horizontino, pai e filho. Também no sábado, 18 horas, Ituano e Paysandu. No domingo, Botafogo e Vila Nova. Também Brusque e Ceará. E fechando, né, a rodada, Sport contra o Mirassol, um jogo bom. E fechando aí, passando a régua, Goiás recebe o Curitiba. Gustavo Marques. Tá certo, esse é Albert Cavalcante, passando aí a agenda dos jogos aí de amanhã, né? É o Guarani que precisa, evidentemente, torcer aí para alguns tropeços, né? Tem. O Botafogo, né? Botafogo pega o Vila Nova. Até mesmo o encontro, né? O pai para filho, né?
Novo Horizontino e Ponte Preta também, um empate seria muito bom pro Guarani. E aí começa, né? O Botafogo recebe o Vila Nova, o Brusque recebe o Ceará, então tem que torcer pra essas equipes aí perderem, né? E o Guarani, obviamente, fazendo a parte dele, né? O Guarani tem que fazer a parte dele, principalmente que, por incrível que pareça, um primeiro tempo que não foi de encher os olhos, né? Mas pelo que foi visto, né? Pelo que foi visto das últimas partidas, seguramente é a melhor partida do Guarani nesse campeonato. Concordo, né? Concordo. Até mesmo aquela vitória contra o Botafogo, que foi a pulso, né? Que o Paraíso saiu lá do campo de defesa para poder fazer o gol, etc, né? Mas essa partida aqui, o Guarani... E outra. Pegando uma equipe que também tá três jogos sem perder. Exatamente, né? Tá bom, não é qualquer cachorro morto aí não, né? E é uma equipe qualificada, é uma equipe que tem, né, como o objetivo, né, o acesso. O Avaí todo ano, quase todo ano, né? Ele bate e volta. Então o Avaí é uma equipe qualificada. Lembrando que o Mirassol o Guarani é incrível, né? O Guarani pegou os times do Campeonato Paulista, entre aspas, acabou perdendo, agora vai pegando o Avaí que não seriam, estou dizendo no intervalo, né? Não seria um adversário para ser enfrentado agora pela situação do Guarani. O Guarani vai fazer uma bela partida fora de casa, na ressacada, né? E passando aqui no YouTube, né? O Julênio, né? Albert tem boa leitura de jogo, seus comentários são cirúrgicos, muito obrigado, Deus ajude os bugrinos. Vocês não se esqueçam de participar, né? O Julênio, né, com todo respeito ao futebol interior, mas os profissionais do Quilate e de Gustavo não deveriam estar em uma rádio de ponta, assim como o Lucas, mas nós já estamos rádio de ponta em Campinas, né? Estamos na rádio de ponta em Campinas, em Campinas, né? O futebol interior aí é sensacional, nós estamos bem aqui. Hoje, né? eu não trocaria o futebol interior não tem para qualquer outra emissora. Exatamente. Vamos pagar mais um intervalo, Albert? Vamos, futebol interior aqui é a nossa casa, aqui nós respiramos futebol. Exatamente, abre o intervalo, voltamos em seguida. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Esses meninos, eu vou dizer algo pra você, hein? Dá um trabalho imenso. Que coisa! Canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio e vídeo é do sangue do meu sangue, hein? Felipe Marques. Rádio Valinhos FM 87.9, diretor de programação Ismael Neto, presidente é o Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Gustavo Badeus Baldezinha. É isso aí, estamos de volta.
Daqui a pouquinho, todo o segundo tempo de Avaí e Guarani, aqui pelos canais Futebol Interior, Albert. E o Guarani, hein? Por incrível que pareça, o Guarani vai, não, a vitória parcial. Faz quanto tempo que nós não virávamos o primeiro tempo com uma vitória, né? O Guarani que teve maior posse de bola, né, durante o período da partida, né, teve a chance, saiu na boa, soube sofrer, né? Agora sim, vamos dizer, agora vamos voltar, né? Vamos bater nessa tecla, né? O Guarani soube sofrer. É verdade que o Guarani ainda, né, exige ainda de cuidados, né? O Guarani é aquele paciente que está na UTI, está indo pro quarto, exige certos cuidados. O Guarani, né, no começo ali abusou daquela famosa, né, a jogada apoiada, trazendo o Avaí pro campo de ataque. De defesa, né, do Guarani, para o Guarani poder sair na boa. E numa dessas jogadas, no contra-ataque, né, o Ayrton, né? O Ayrton conseguiu, né? Passou por 3 jogadores, achou o João Vitor pelo lado direito. O João Vitor adiantou a bola, chegou quase sem pé, né, entre aspas, né? Chegou ali sem força, mas bateu cruzado. Ali o gramado, nós estamos vendo o gramado da ressacada está molhado. Ali o goleirão César, né, acabou ali em 2 tempos, tentou fazer defesa, né, primeiro ele espalmou, não segurou firme, e o Ayrton, que construiu toda a jogada, veio de trás, entrou dentro da grande área, acabou finalizando, abrindo o marcador. Depois disso o Avaí foi pra cima, né, em cima, a sua torcida empurrando a equipe do Avaí, até que 2 chances, né, primeiramente tem um lance, né, um lance de cabeça, ali a bola acabou passando perto do goleiro Vladimir, depois tem uma jogada do próprio Giovani, né, uma conclusão fora da área, né, uma bola enfiada, e ele acabou ali em 2, né, primeiro batendo cruzado, o goleirão Vladimir fez a defesa em dois tempos, né, ele soltou e a bola voltou de novo para o Giovani, que concluiu e acabou ali fazendo a defesa, o goleiro Vladimir. Depois disso, meu amigo, aí não teve jeito, né, pelo lado direito, né, o cruzamento ali, o João Paulo, né, o William Maranhão tentou dar a bicicleta e acabou sobrando para ele, né, o Igor com toda a tranquilidade, né? A bola deu aquela famosa escapadinha. Ali o Diogo Matheus, né? Acabou ali, né? Ele acabou pulando na bola, mas pulando de costas, né? Acabou fazendo aquele giroslim no ar, não prestou atenção na jogada. E ali o camisa número 7, o Igor, né? Acabou ali fuzilando o goleirão Vladimir. Numa jogada seguinte, né? O Guarani teve a chance, né? Mas ali faltou um pouco de capricho. O Caio Dantas, Ayrton e Bruno Oliveira. Mas depois de uma jogada, a jogada seguinte, pelo lado, né, direito, pelo lado do João Vitor, uma roubada de bola, o Bruno Oliveira acabou achando o Caio Dantas entrando da grande área, ele prontinho para finalizar, acabou levando o calço por trás, acabou ali sendo cometido o pênalti, né, marcado, ele acabou ali cobrando com toda tranquilidade e levou o Guarani para o segundo tempo com uma vantagem no placar. Agora estamos vendo aí as equipes voltando, Gustavo Marques e amigos, eu vi o Camacho, acho que o Anderson Leite, pelo problema no seu tornozelo esquerdo, ele não volta para o segundo tempo, assim como nós aqui havíamos diagnosticado. E o Guarani, se o Guarani continuar a ter essa mesma pegada que teve no primeiro tempo, saber sofrer, né, e ser inteligente, né, porque o Avaí, ele precisa atacar e deixa espaços. E o Caio Dantas é um jogador a ser estudado pela NASA. Que jogador? Jogador inteligente, jogador que sozinho, 3 jogadores, ele conseguiu pro Guarani, ó, 2 cartão amarelo aí para a equipe do Avaí, você pode colocar aí na conta do Caio Dantas. Caio Dantas é um jogador muito forte, sabe fazer o pivô e o Guarani está usando muito da sua força física. Bons tempos, né, que tínhamos Lucão do Break, né, Yuri Tanque, e vamos aguardar aí, quem sabe o Guarani consiga aí manter a vitória, quem sabe ampliar o marcador que o Guarani precisa. Nós, torcedores bugrinos, precisamos aí de uma vitória convincente, Gustavo Marques. Com certeza. E tem dado certo, né? Vai ter mudança, Albert? É isso? Então, não subiu a placa, mas eu tenho quase a certeza que é o Anderson Leite mesmo, pelo pisão tá, que ele mas levou. aí entraria o Camacho, é isso? Camacho que 14? joga... Isso, Camacho 14, ele que joga Mudou como segundo volante. Mudou a numeração do Camacho? Não, sempre foi 14, exatamente. O Camacho que ele joga como... Vai jogar, né, como primeiro volante, né? E o Matheus Bueno com o Anderson Leite nessa partida jogou muito, isso mesmo. Embora o camisa número 5, né, já era previsto, embora o camisa número 5, o Anderson Leite, a primeira mudança do técnico interino Marcelo Cordeiro, e vai entrar o 14 Camacho. Então agora vamos ver como o Guarani vai se comportar com o Camacho, né? Com o Camacho ele vai ter que alguém vai ter que fazer essa proteção na cabeça de área. Lembrando que o Camacho é o Matheus Bueno, o Anderson Leite é mais o que destrói, né? Destrói a jogada. E o Camacho, junto com o Matheus Bueno, são os construtores. Mas nessa partida nós precisamos, como também nas outras, né? Mas precisamos de jogadores que façam essa cabeça de área, né, com maestria. Que quando ali o Pedro Henrique saia para o combate, o Camacho
tenha esse feeling de poder cobrir o Camacho, e também quando o Diogo Matheus e o Heitor foi muito bem pelo lado esquerdo, improvisado. Para mim o Jefferson pode comer o banco, tá? O Heitor pelo lado esquerdo tomou bola nas costas? Tomou, claro, obviamente. O Guarani não vai, né, virar o Guarani não vai ser um Real Madrid do dia pra noite, mas o que foi apresentado hoje o Guarani é um jogo convincente. Vamos ver se você vai aguentar os 45 minutos de pressão da equipe do Avaí, que obviamente perdeu com essa derrota parcial, vai saindo do G4, Gustavo Marques. Tomara, né, Guarani? Tomara, Albert, que o Guarani consiga, e tomara, né, Guarani, que você possa corresponder aí nesse segundo tempo que todos nós esperamos. E um Diga detalhe, aí. né, ali eu vi o árbitro, né, o Bruno Mota Correia, né, ele chamando os dois capitães, né, da equipe, né, trocando aquele levando aquela conversa, né, provavelmente por conta do entreveiro que teve, né, no final da partida, né, eles ainda continuam debatendo ali por conta de cartão amarelo pro João Vitor ou não, vermelho, etc, e deve ter avisado, né, se caso continuar esse lero-lero é cartão vermelho e já era, é rua, vai começar a partida, Gustavo Marques. Vai começar o segundo tempo. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Avaí tem 1, Guarani tem 2. Apita o árbitro, bola em jogo. Gustavo Marques. Esse sou eu. Vamos juntos, amantes do futebol. Vamos juntos, torcedores, com a mesma emoção, com o microfone na mão, aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Gustavo Marques, quando começa o segundo tempo, né, o Guarani, vamos ver aqui a movimentação, né, dos jogadores aqui. Vamos esperar, né, para ver que se o Camacho vai fazer a do Anderson Leite, se o Bueno vai fazer. Lembrando que você perdendo o Camacho, né, você perde essa proteção, né, que tem que ser feita, né? Porque a equipe do Avaí vai pra cima. A equipe do Avaí o Guarani já começa com a jogada apoiada, né? No segundo tempo, a equipe do Avaí vai pra cima. O Guarani precisa ter a tranquilidade de saber sair na boa, pra não deixar tudo aberto aí, escancarado, e a equipe do Avaí conseguir o seu gol de empate, viu, Gustavo Marques? Esse é Albert Cavalcante trazendo aí as informações de Guarani, também de Avaí, tá trazendo o seu comentário. O bravo Bugre Guerreiro necessitando da vitória e vai conquistando a vitória até o exato momento. Como é que tá a enquete aí, Albert? A enquete no YouTube, né? Os palpites, né? Vitória do Avaí 46%, empate 13%, Guarani 41%. Tá melhorando, hein? Porque ultimamente o Guarani tá perdendo de feio, né? Dentro de campo e também nas enquetes, né? Tá certo, esse é Albert Cavalcante, vai tocando bola a equipe pro Avaí, soltando bola no sistema defensivo, o tempo vai passando, comecinho de jogo, 1:50 passados desse segundo tempo. Teve mudança, hein? Saiu o Anderson Leite, entrou o Camacho no Guarani. Houve mudança no Avaí ou não? Nada. Graças a Deus, os amarelados continuam em campo, isso é muito importante, né? E o Guarani use todo o nervosismo, né? Que nós vimos aí que o árbitro, né, Bruno Mota, correu um pouquinho enrolado, que o Caio Dantas consiga aí, né, caçar mais cartões amarelos, como diria o outro. Tá certo, então esse Albert Cavalcante é quase 3 passados desse segundo tempo, vitória parcial da equipe do Guarani. O Bugre vencendo fora de casa, vai tocando bola o Guarani. Olha aí o toque feito, a abertura de bola domina aqui na ponta direita, com ele Diogo Matheus. Diogo Matheus na correria, vai tentar soltar pro Ayrton, preferiu ir sozinho. Diogo Matheus agora demorou uma eternidade para soltar pro Ayrton. Ayrton volta a bola no sistema defensivo, vem tocando bola a equipe do Guarani. A abertura de bola, toque feito, abre o jogo na ponta esquerda com o Heitor. Heitor já dominou, vai tentar fazer o giro, preferiu fazer o toque, deu certo. A devolução totalmente errada, foi um passe pro Avaí, lançamento pro Avaí, vai ficar cara a cara, pintou o gol de empate, é gol do Avaí. Ganhou o gol, ganhou o gol, apresentar, isso aí fica difícil, né? Aí nem que a equipe jogue bem, nem que aconteça um milagre, as coisas não vão acontecer. Você vê como que a defesa do Guarani é horrorosa. É difícil. E o problema foi lá, né, pelo lado esquerdo, né? Foi o Heitor, acabou dando um passe errado, acabou dando a feição. A zaga totalmente aberta. Mais uma vez o Igor, hein? O Igor com toda a tranquilidade, entrou dentro da grande área, bateu pro gol ali, o goleirão Vladimir pulou, mas nada pôde fazer, foi um gol dado, né? A zaga totalmente, né, desguarnecida, e o Heitor, né,
passe de bola querendo dar toque de primeira, é a falta de tranquilidade. A falta de tranquilidade. E acaba colocando, no começo do segundo tempo, você acaba colocando o adversário como o Avaí no jogo. Então, assim, tudo que foi planejado, né? O Guarani, do primeiro para o segundo tempo, foi jogado por água abaixo por erros individuais. Por isso nós batemos na tecla, né, de trazer jogadores que sejam titulares. Né, que esses jogadores que cheguem não sejam reservas dos não que pode aí errar, estão. né? Também Não, do não jeito pode. que errou, né? E ali no meio, cara, não pode, né? A zaga totalmente aberta, né? O Guarani pronto para poder ir pro ataque. Resumindo. Caca. Um primeiro tempo diferenciado, comecinho do segundo tempo, a realidade do Guarani. Exatamente. O Guarani, né, acabou ali, o Guarani acabou voltando a ser o que tá, né, os erros, os sucessivos erros do Guarani que deixou o Guarani nessa situação. Né, você fazer 2 gols no Avaí, né, você sair vencendo o Avaí é totalmente difícil. E o Guarani não pode se dar o luxo a fazer esse, né, sabe, você tem que jogar na segurança. E quando foi falta marcada em cima do camisa número Bruno Oliveira, lembrando, camisa número 6, viu? O William Maranhão tem cartão amarelo, hein? O juizão, vista grossa. Quem sabe agora pelo lado direito, o terceiro gol do Guarani. Pela direita, Diogo Matheus, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Diogo Matheus para cobrança de falta, tira a zaga da equipe do Avaí, a bola volta reboteada lá no campo ofensivo, pelo lado esquerdo, o jogador tá caído, ali é o Bruno Oliveira, é isso, Albert? É o Ayrton. Ayrton também uma hora pela direita, outra hora pela esquerda, tá em todos os lados o Ayrton, mas ganha o escanteio, lado esquerdo do Guarani, Albert. Escanteio, né? O Ayrton recebeu aquele passe por elevação, né? Pelo lado esquerdo, ele foi fazer o domínio, o jogador do Avaí chegou mordendo, achei que tinha marcado falta, mas não. Ele deu o escanteio pelo lado esquerdo, Heitor, né? O entregador de paçoca na bola. Vai pra cobrança lá o Heitor, lado esquerdo, ajeitou, fingiu que foi, não foi, a devolução outra vez, cruzamento, desvio na mão do goleiro César, faz a defesa para a equipe do Avaí, que já vai tocando bola, não, ainda segura, 6 passados desse segundo tempo, 2 pro Avaí, 2 pro Guarani, o Guarani tava vencendo, começou vencendo, depois cedeu um empate, depois fez o segundo gol, depois cedeu empate de novo. Complicado, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem tocando a bola outra vez a equipe do Avaí, já abre o jogo, domina aqui na ponta esquerda. O tempo vai passando, 6h40 passados desse segundo tempo, 2 pro Avaí, 2 para a equipe do Guarani. O toque já feito, a devolução feita, a posse de bola para a equipe do Avaí. O lançamento, a inversão de bola pelo lado direito. Na correria total, vem descendo, domina. Lançamento feito, olha Avaí, o goleiro, minha nossa! Quase o Avaí faz o terceiro gol, Albert. E pelo lado do improvisado Heitor, como eu disse, né? O Anderson Leite faz a diferença, né? E ali, sem cobertura nenhuma, o escanteio... Vem o Avaí de novo, chegou batendo pro gol! O passe vai embora! Um apagão total na defesa do Guarani. O Guarani não voltou pro segundo tempo, Albert. Esse é o problema, né? Pelo lado esquerdo, né? Parece que o Heitor também sentiu, né? Depois da entregada de paçoca, ali pelo lado esquerdo. Como eu disse, né? Como o Anderson Leite faz a diferença. Porque normalmente quem joga bola, conhece um pouco de bola, sabe, né? Quando o lateral desce, você tem que ter o volante que faça essa cobertura. E o Camacho entrou, o Camacho nós sabemos, o Camacho não tem essa função. Ele não tem esse cacuete de primeiro volante. Pois bem, a equipe do Avaí trabalha totalmente nas costas do Heitor. O Heitor foi um jogador muito decisivo no ataque e na defesa ele está jogando, por mais que jogue pelo lado, ele não joga pelo lado esquerdo. Então o Avaí vai trabalhando por esse lado. E mais uma vez, né, jogada, bateu cruzado, né, ali estava, né, o Vladimir tira pro saco. E ali o Lucas Adel mandou a bola pela linha de fundo, escanteio cobrado curto. Mais uma vez um chute, né, do Giovani, a bola passou ali lambendo, né, o gol do goleiro Vladimir. 8 minutos do segundo tempo, o Guarani ainda está nos vestiários, viu, Gustavo Marques? Com certeza, concordo com você, Albert Cavalcante. Vem descendo outra vez o Avaí, lançamento feito, sobe de cabeça para fazer o corte, mas subiu a bandeira, estava ali em posição regular o ataque do Avaí. E aí o que acontece? Como você disse, você foi feliz aí no seu comentário. Você não pode
podemos dizer, você não pode cobrar muito de um jogador que é improvisado. Por mais que ele tenha o cacuete, né, de lateral, é verdade, ele tá quebrando um galho. Ele não é, vamos dizer assim, que ele faça a função, né? Mas os problemas. E outra coisa também é do jogador, né? Posicionamento, né? Etc. Problemas defensivos, né? O Guarani sofre muito com isso. E o Juliano falando aqui, né? Ao vencer o Avaí, o Guarani está se ajudando, como também o Santos, pois o Peixe perdeu para o Fantasma. Isso é verdade, né? Mas era, né? Porque agora com o empate aí ferrou tudo de novo. Muito obrigado, Albert e Gustavo, por valorizar os internautas do YouTube e ler seus comentários. Tem que ser, né? Tem que ser. Lançamento, vem o Bugre, sobe de cabeça pra fazer o corte. Voltou pra Caio Dantas preparou, soltou, vai, passa, Heitor de carrinho, se joga nela pra tirar a zaga. A bola volta, outra vez reboteada com ele, o João Vitor, lançamento pra ele, Caio Dantas driblou, trombou, né? Aliás, caiu, pra mim eu daria falta. Eu também, se eu fosse o árbitro da partida, daria falta. E feita a saída, Diogo Matheus. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Lançamento, vai tentando ali criar jogada, o Guarani não consegue. A bola fica tranquila lá com o goleiro, que é o César. Já vem tocando bola, já faz ali a abertura. Vai tentar fazer o toque, preferiu ali fazer o lançamento. A bola volta outra vez reboteará com César. E atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, Florianópolis, ressacada, 10h40 passados, segundo tempo, e o placar tá assim, 2 pro Avaí, 2 também pro Guarani. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. E veio o Avaí, vai ficar cara a cara, caiu, vai dar pênalti, não, Albert? Graças a Deus não, hein? Graças a Deus não. O Avaí vai sendo contra-ataque de novo. Ele, o Igor, hein? Recebeu a bola em profundidade, dominou com toda a tranquilidade pelo lado esquerdo. Quando ele foi tirar a nota 10, eu não sei não. Não, hein? Não sei não, viu? Mas ali o Pedro Henrique, que já tem cartão amarelo, acabou dando encontrão. E ali o Igor acabou desabando. E ele está ali, né? Caiu, né? Está pedindo atendimento médico, né? Ele parece sentir alguma coisa no ombro. Quando ali o árbitro ali, Bruno Mota Correia, ele vai lá, né? Vai cruzar, ele tá no campo de ataque. Será que vai ver o VAR, Albert? Não, eu tomara que não. Ele parece que sentiu, né? Quando na queda, acabou sentindo o ombro. Mas eu tomara que não. Por isso que é fogo, né, mano? Caiu, o jogador caiu. É fogo. Porque aí dá o tempo de interpretação, né? Porque o cara viu o lance uma vez, falou que não. Aí dá a segunda, terceira vez, fica difícil. Dá medo, viu? Mas eu acho que não foi nada marcado, não. Fora que foi de jogo mesmo. Tá pedindo atendimento médico. Obviamente já chegou o doutor, né? Doutor do Avaí. Tomara aí, né? O Igor que, né, fez 2 gols aí. Tomara que ele... Né? Nossa, então. Em muitos jogos, nós criticamos o VAR. Porque vocês só marcam pro Guarani, é porque vocês só tiram gol do Guarani. Olha, também num lance como esse, olha... Ele tá sendo chorando, ó. Depende do árbitro, porque... Tá sendo chorando aí, ó. O árbitro teria critério pra marcar o pênalti. Então, sendo chorando, se sentindo muito. Isso aí é... provavelmente o luxou, né? Luxação, né? Do ombro, dói pra caramba. E ali pra voltar no lugar é mais dolorido ainda, né? Então, por enquanto, o Avaí está jogando com 10 jogadores, viu, Gustavo Marques? Tá certo, esse Albert Cavalcante. E o lance vai passando. E o lance vai passando. Não, mas ali, ó, na hora que ele aterrissou, olha, ele esticou todo, que dor. Ai, ui. E assim, né? O lance vai passando e a gente vai olhando aqui. É doido. E tem que pôr. E acho que, não sei se vão mostrar, ele colocando o ombro no lugar, dói, velho. Tem que segurar e puxar. Então, é aí que tá o problema, né? E quando ali, ó, o árbitro, né? Eu falei. O Bruno Mota Correia, o árbitro vai correndo pro VAR. Eu avisei. Vai pro VAR ali o senhor Bruno Correia. Vai revisar o lance. Não foi nada. Complicado, hein? Ele olha. Pra mim não foi nada, né? Mas é aquela, né?
Mas ali, ó, tá primeiro vendo as linhas, se estava impedido, primeiramente. Não estava impedido, então é isso. Então, provavelmente, né, ali está dando condição o zagueiro do Guarani. Pra mim, não foi pênalti, tá? Pra mim, Albert, agora, sinceridade, né? Tirando o escudo, pra mim não foi pênalti, tá? Com todo o amor e respeito que eu tenho pelo Guarani. Mas Todo mundo agora- sabe que eu sou torcedor, Ah, mas não, claro, pra mim eu, não. se eu fosse árbitro, eu Não, teria pra critério mim pra foi um marcar o encontrão, pênalti. pra mim foi um encontrão. Pra Mas mim não foi existe jogo de pênalti. corpo pelas costas. Não, mas ali, ó. Jogo de corpo pelado. Mas a diferença é quando o jogador, o Pedro Henrique vai pra cima do jogador Ó a e quando mão. o jogador vai pra cima. Ele tem que Ó a defender. mão. Mas tira o braço pra ver Ó se lá. você corre. Pra mim não foi nada. Pra mim foi um encontrão normal. E lembrando que ele foi, pra mim não foi nada. Pra mim foi nada. Pra mim o jogador, você viu que o jogador põe o corpo na frente do Pedro Henrique pra poder proteger. Ó, dá uma olhada, ele dá um toque, ó, pra mim o Pedro Henrique vem numa linha reta. E ali quem entrou na frente, pra mim foi o jogador do Avaí, pra mim não foi nada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Vamos Agora, ver, vamos ver. vamos. Agora como é caseiro, olhou coisa, marcou pênalti. Falei? Eu disse. Não Ele existe. vai ter que então ele vai ter que expulsar o Pedro Henrique. Infelizmente não existe jogo de corpo pelas costas. Então ele vai ter que expulsar Jogo o Pedro de Henrique. corpo é pelo lado, infelizmente. Se foi a intenção, não foi, o jogo de corpo foi pelas costas. Então apaga Dentro tudo. da grande área é pênalti. Então ele vai expulsar o Pedro Henrique, então. Não. Não é o último jogador. Não vai expulsar nem não? Então tá bom. Então vamos torcer. Ó, última defesa de goleiro do Guarani. Eu e você estávamos aqui, tá? Foi em novembro, né? O Vladimir fez a defesa. Desculpa. O Rafael Martins fez a defesa contra o Vasco, né? Bem lembrado. Última defesa de goleiro do Guarani. Depois passaram tantos outros goleiros aí. Ninguém conseguiu pegar um pênalti aí. E o Potker tá prontinho para entrar na equipe. Meu Deus. O Potker vai entrar no lugar, com certeza pode até marcar, tá? O lugar do Igor, camisa número 7 que saiu, fez 2 gols. O Potker, camisa número 10, está prontinho para entrar. A informação para a pizzaria do Dadá. Vamos lá então, novamente, repita. Camisa número 7, né? O Igor vai embora, vai entrando camisa número 10. O William Potker, ele que já passou aqui por Campinas. E o João Paulo, hein? Ex-Ponte Preta também vai pra bola ali. Vai embora, camisa número 7. O Igor, camisa número 7, fez 2 gols. Acabou sentindo, ele que sofreu o pênalti, né? Que o VAR marcou. E entra o camisa número 10, o William Potker. Por isso que eu falei pra você, quando o jogador ele começa a demorar muito em campo, atendimento, é a hora que os caras vai puxando, rebobina. Dito e feito. Dito e feito. Eu vou ganhar na Mega Sena também, viu? Quem sabe, né? Vou falar, vou ganhar na Mega Sena. Falei, acabou. Bom, Vladimir, é você. João Paulo e Vladimir. Acho que o Vladimir vai pegar, Gustavo. Tomara! Eu sou mais você, ô Vladimir! Tem o número 89 estampado em sua camisa. O Guarani foi bem no primeiro tempo, péssimo segundo tempo, cedeu o empate. Agora o Avaí tem a oportunidade de estar na frente no placar. 2 pro Avaí, 2 pro Guarani. Vai pra cobrança, olha para um lado, olha para o outro, é João Paulo. João Paulo correu e bateu, é gol do Avaí. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Goleiro de um lado, bola de outro. O Avaí vira o jogo na ressacada. 3 pro Avaí, 2 pro Guarani. Que fase, hein, Albert? Que fase vive o Guarani. Tranquilidade, né? O João Paulo veio caminhando, né? Escolheu o canto esquerdo. O Vladimir foi pro canto direito, né? Com toda tranquilidade. Né? Toda tranquilidade. O Guarani vai sendo derrotado, né? No segundo tempo, o Guarani... Cara, 17 minutos, o Guarani tomou 2 gols, né? Que elogiamos aqui. Estávamos fazendo projeção do Marcelo Cordeiro, Gustavo Marques. Cara, né? e olha, um segundo tempo reconhecível. E outra, nem se compara com o primeiro tempo. Então, e o Pedro Henrique, eu vou falar coisa pra você. O Pedro Henrique, pra mim, é um zagueiro que continuaria titular na minha equipe, né? O Heitor, ele, né, acabou ali, né, entregando a paçoca pro segundo gol. E aquela, né? Havíamos dito, né? Que a equipe do Avaí no segundo tempo, que o Guarani, né? Fosse pro segundo tempo, né? Já sabendo que seria essa pressão da equipe do Avaí. Da equipe do Avaí e não briga lá em cima do G4 à toa. Tá aí, né? O Guarani mostrando os seus, né? As falhas individuais, né? E vai tomando a virada aí. Mas eu acredito ainda que o Guarani consiga empatar, porque não é possível, cara.
Cara, não é possível. Guarani, olha, lá vem os caras de Lá novo. vem o Avaí, lançamento, caiu, marcou falta. Potker. Marcou falta. Ainda bem, Que né? coisa, hein? O Potker estaria cara a cara com o goleiro. Olha, é difícil, sabe? A gente fica até desanimado. É mais tempo que pro jogo. Vem tocando a bola a equipe do Guarani já pro jogo. Domina ali com o atleta da equipe bugrina, que é o Bruno Oliveira. Já fez o toque, abertura de bola pro Diogo Matheus. Diogo Matheus para o Bruno Oliveira. E Bruno Oliveira aos trancos e barrancos caiu, ganhou falta. Ali o William Maranhão acabou trombando nele, ganha falta. Vem tocando bola. Lucas Adel já pro jogo ali. Com o Camacho já abre o jogo lá para Lucas Adel. Lucas Adel fez o toque, domina para Heitor. Heitor, devolução feita ali para o Matheus Bueno. O Matheus Bueno passa no primeiro, vai tentar fazer inversão de bola, domina para o Camacho. Camacho toca a bola, domina na ponta direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus, lançamento feito nas costas, tentando achar João Vitor, errada, a bola volta em arremesso manual. Bruno Oliveira para fazer a cobrança de arremesso manual. Já fez o toque, azeitou, escancarou. Vai tentar fazer o corte, não consegue, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. 20 passados e atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 20 passados, segundo tempo. Florianópolis ressacada. Avaí tem 3 no placar, Guarani tem 2. Amanhã no estádio Novelli Júnior em Itu, tem Ituano e Paysandu. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Bruno Oliveira fez o toque, pede o Guarani pela direita, vem descendo o Avaí, tem a posse de bola. É perigo, o Guarani sente o mau momento nesse segundo tempo. É um time irreconhecível se comparando ao primeiro tempo. É um time irreconhecível se comparando ao primeiro tempo. Avaí 3 no placar 2 tem o Guarani. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. Já vem fazendo toque, abertura de bola, domina aqui pela ponta esquerda. Vem descendo a equipe do Avaí. Conseguiu passar e passa do primeiro na correria total. Tentou fazer o toque, recupera o Guarani. Driblou, caiu, arbitragem em cima, marca falta. É falta pro Bugre, Albert. O Guarani, falta não, foi marcar lateral, né? O João Vitor acabou não perdendo marcou a bola, falta? Não marcou, cobrou lateral. Lá vem o Avaí no campo de ataque. Lá vem o Avaí, campo ofensivo, lado esquerdo. Vai tentar fazer o cruzamento, o tempo vai passando. Ô, meu Bugre. Ô, meu Bugre. Lançamento feito na correria. Chega para fazer a defesa. Chega para fazer a defesa ali o goleiro Vladimir, bem posicionado ali no gol. Já fez o toque, domina pelo lado direito. Vem na correria total. O Diogo Matheus já fez o toque, faz a abertura de bola. Vem descendo, domina, vai fazer o lançamento, domina na ponta esquerda. Carrega essa bola a equipe do Guarani. Olha o Caio Dantas na esquerda. Girou o corpo, vai tentar driblar. Foi puxado, tem vantagem. Matheus menos, gira o corpo também. Trabalha a bola, círculo central. Tá escancarado pela direita. Ali o João Vitor. João Vitor dominou, passou, fingiu que foi, não foi. Azeitou pro Diogo Matheus. Diogo Matheus driblou, ergueu a cabeça, manda a bola na grande área. Cruzamento de cabeça, tira a defesa. Bate cabeça, a defesa da equipe do Avaí. Escanteio pro Guarani, Albert. Escanteio pelo lado direito, né? Diogo Matheus tentando fazer a tabelinha pro João Vitor, que agora tá no lado direito. O Ayrton tá pelo lado esquerdo. Cruzamento na primeira trave. Ali o camisa número 95, né? O Jonathan Costa, o zagueirão, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pelo lado direito. Quem sabe agora, Gustavo Marques? Escanteio para a equipe do Guarani. Meu Deus do céu. Diga aí, Albert. Aqui, né? Aqui no nosso chat ao vivo, né? Agradecer a vocês aí que participam do nosso chat ao vivo, né? O Julênio, né, que mandou a mensagem agora. Albert, o Guarani sentiu o gol do empate do Leão e se desfocou do jogo, por isso a virada tomou, infelizmente, né? E ele fala que sente muito pela fase ruim, né, nossa, né? E, na minha opinião, o que se atribui a queda de rendimento da equipe do Guarani. Bom, é o seguinte, com o resultado, com as mesmas, né, você tendo os mesmos, né, se você tem as mesmas peças, né, e dificilmente você terá resultados diferentes, né? Então isso aí, né, tá sendo o Guarani primeiro tempo, me iludiu, é verdade, né? Gustavo Marques está vencendo no comentário dele, né? Porque, né, ele disse que, né, a equipe do Guarani, né, poderia, todo mundo, né, votou, né?
numa derrota do Guarani, e está acontecendo, vocês venceram, né? E a equipe não está vencendo. Eu acreditei que com as mudanças, mas não nominais, mas sim comportamentais, né? É uma incógnita. O Guarani, quando você acha que vai, não tem aquele comentário. Tava bom, como que é? Depois piorou, como que é? Depois... Se tá ruim, pode piorar mais. Não, vai não é, mudar... é mais ou menos isso. Então, quando vai mudar, o Ayrton vai embora, vai entrar o 20 Reinaldo. Isso aí pra mim é uma mudança, né? Desnecessária. E vai entrar o Luan Dias, aí sim. Vamos ver, o Luan Dias vai entrar no lugar do Bruno Oliveira. O Luan Dias que um mês, né, parado. O Luan Dias, camisa número 10, ele volta depois de um período, né, inativo, né, pisão. Então vamos lá, Bruno Oliveira, 40, foi embora, o meia, né, cansou e entrou o 10 Luan Dias. E foi embora o Ayrton, foi embora o Ayrton, camisa número 30. E entrou o camisa número 20, o Reinaldo, né. É assim, vai querer botar para correr, né, a equipe do Guarani para frente, né. Vai precisar, né. A correria em cima dos zagueiros, lembrando que os jogadores do Avaí também estão, vários, né, estão amarelados. Então acredito que o Guarani, nesse campeonato, por conta cara, a mente, né, a bola não entra por acaso, né, Gustavo? Não é só a bola, né, são coisas que o mundo da bola precisa ser estudado e é isso, o Guarani precisa mudar a sua postura. E vai lutando. Olha, e vem o Guarani, cruzamento na grande área, a bola tá viva, sobrou na ponta. Vamos, Bugre, vai, Guarani. A bola volta ali, reboteada. Vem dominando ainda a equipe do Guarani. Tem a posse de bola pelo lado direito. A devolução foi feita. Domina para Diogo Matheus, cruzamento. A bola acabou explodindo no atleta bugrino. Vai para fora. É tiro de meta que favorece a equipe do Avaí. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Avaí vai vencendo o placar de 3 para o Avaí, 2 para o Guarani. 26 passados, segundo tempo. Ressacada Florianópolis, o Bugre vai perdendo num jogo que o Guarani poderia estar vencendo. Toca a bola, vem dominando ali a equipe do Guarani. A tabelinha foi feita, domina na ponta esquerda. Vai tentar ali evitar a saída aqui na qual não consegue. Tem arremesso manual que adivinha favorece o Doquinha, Albert. Pelo que vem apresentando o Guarani, obviamente a equipe do Avaí, né? O Guarani é aquela, né? No retrospecto geral, né? O Guarani sobressai o Avaí, né? É a pedra no sapato do Avaí, mas aí a pedra tá indo pro saco, né? Mais uma vez o Guarani vai, né, deixando suas marcas positivas para longe, né? E o Guarani vai sendo derrotado fora de casa. Toca a bola, ajeitou, escancarou, Caio Dantas da meia-lua, ajeitou para Camacho, ele bate bem, preferiu soltar para Diogo Matheus, linha de fundo, escancarou, vai driblar, fingiu que foi, não foi, ajeitou para o João Vitor, cruzamento na grande área, tira, a bola volta, bateu pro gol ali, o 14, Camacho bateu para fora, tiro de meta. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado, você conectado junto com a gente, agradecendo o carinho da audiência de todos os nossos amigos ligados e conectados. Quase 30, hein? O tempo passa. Quase 30, hein? O Guarani nada. Toca, tira. Ali a zaga do Avaí tenta fazer ligação direta lá pro campo ofensivo. O corte foi horroroso. A posse de bola favorece a equipe do Avaí. Driblou, nossa. Totalmente errado também, Camacho. A arbitragem em cima, marca falta para a equipe do Avaí, minha nossa. O tempo vai passando, o Albert, o Guarani vai perdendo e o semblante do Marcelo Cordeiro é aquela... Que coisa, hein? Então, e outra coisa, né? Você viu, né? O Camacho, né? Nessa última chegada do Guarani, você viu onde o Camacho estava, né? O Camacho estava ali na grande área, ali né? Perto da grande área para poder finalizar. E o Matheus Bueno, que tem qualidade, né? Tem qualidade. O carteador tem qualidade da pifada, né? Que seria o último passe. Ele está lá atrás, né? Então, sempre, né? É aquela. O Anderson Leite no Guarani precisa, né? De volantes, né? Meias, laterais. Só no gol, acho que, né, o Guarani está bem servido. Mas o Guarani precisa de jogadores que cheguem e sejam titulares, tá? E que muitos que estão aí jogando como titulares sejam reservas.
Porque o Guarani é Neston, né? Bateu, tomou. Meu Deus. Isso fica, então isso aí fica evidente, Você né? já tomou Neston já, Albert? Eu não ia chegar no Neston não, cara. E vem dominando a equipe do Avaí, cruzamento, tira ali a zaga do Bugre e vem no contra-golpe, solta a bola, Guarani! Minha nossa, fez o toque ainda no sistema defensivo, o Guarani não consegue sair do sistema defensivo, abre o jogo, já recebe ali, escancarando, tocando bola com o Pedro Henrique, fez o toque para Lucas Adel já trabalha a bola, domina, vem carregando a bola. Abre o jogo na ponta esquerda para o Heitor para o Lucas Adel vai tentar fazer o toque, domina outra vez para o Pedro Henrique, Pedro Henrique que vem tocando bola, ele ergue a cabeça, vem com quem joga, solta a bola ainda no círculo, próximo do círculo central, com o Matheus Bueno, fez o toque para o Lucas Adel, lançamento feito, domina aqui na ponta esquerda, trabalha a equipe do Guarani, vem tocando bola, círculo central, domina para Matheus Bueno, fez o lançamento pela direita, tentando achar o Diogo Matheus, deu certo, ele fez o toque pra quem? Pra quem? Pro atleta do Avaí, vem no contra-golpe, meu Deus, agora vem os caras, tocando bola, gira pra cá, gira pra lá, domina ali com o Mário Sérgio, já fez o lançamento pra ponta esquerda, para o William, cruzamento, invertida, escancarou, tá sozinho, te deixa bater um perigo, tira ali o Dantas, afasta o perigo, a posse de bola favorece a equipe do Guarani, mas marcou falta para a equipe do Guarani, podia ter dado vantagem, né? Então, é isso, eu falo pra você, viu, esse Bruno Mota Corrêa aí. Bom, você não gosta do Bruno, né? não, pelo amor de Deus, né, como eu falo, né? Desde o Campeonato Carioca, né, enrolado, né, no Clássico aí, ele acabou aí, né, levando um gancho, né, quando vai mudar, né. Vai embora na equipe do Avaí, né? Vamos ver aí quem vai entrar, quem vai sair, porque como esses números grandes aí, já não sei quem vai entrar, quem vai sair. Vai embora o Giovani, né? Já tem cartão amarelo, o capitão. E vai entrar o camisa número 99, que é o Adenilson. E vai embora o camisa número 6, né? Que é o número 6, que é o William Maranhão, também amarelado. Entra o Adenilson, a numeração do Adenilson, o quê? É 99. E vai entrar, foi embora o William Maranhão, camisa número 6, e vai entrar o camisa número 28, que é o Ronaldo Henrique. Então, Ronaldo Henrique no lugar do camisa número 6, o William Maranhão, e Giovani, o capitão camisa número 8, vai embora, e entra o 99, Ademilson. A informação para a pizzaria do Dadá. Repita, Albert. William Maranhão, camisa número 6, vai embora, e vai entrar entrou o camisa número 28, o Ronaldo Henrique. E foi embora o Giovani, o capitão, camisa número 8, entrou com 99, Ademilson. Tá certo, então, esse Albert Cavalcante vem tocando bola ali, a equipe do Guarani, lá com o Pedro Henrique, fez o toque, domina no círculo central, vem trabalhando essa bola, o tempo vai passando, 31 minutos, vem soltando, tem mais aí quase 15 minutos apenas o Guarani, 14 minutos, aliás, fora os acréscimos para tentar empatar, vem dominando ali a equipe outra vez do Guarani, círculo central, abre o jogo, vai tentar criar jogada, vem tocando bola, a abertura, faz ali o toque, domina para Diogo Matheus dominou, abre o jogo, vai tentar driblar, passou, azeitou, errou, recupera ali a equipe do Avaí, tem a posse de bola, lançamento feito, vai tentar driblar, o jogador tá caído, é falta para a equipe do Avaí, Albert. O Camacho, né, o Camacho que vai, né, o Diogo Matheus vai também, né, pelo lado direito, vai errando bastante, o Camacho, a segunda chegada do Camacho em cima dos jogadores do Avaí, logo você sabe o que vai acontecer, né, o Canarião amarelo vai subir com força, né. O Guarani depois tomou os 2 gols aí, acabou. O Guarani não entrou no segundo tempo. Por incrível que pareça, o Guarani entregue. O tempo vai passando, você vai curtindo aqui nos canais Futebol Interior, agradecendo o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. O tempo vai passando, a abertura de bola, fez o toque, vai ali fazer o toque na meia-lua, toca a bola, vai descendo a equipe do Guarani, o Guarani perde 32-45, e atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, Florianópolis, ressacada. O Guarani teve certos momentos na frente, mas cedeu o empate, a virada. 33-3 para o Avaí, 2 para o Guarani. E no domingo tem Botafogo e Vila Nova. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu. O tempo vai passando. O Avaí tem 3, Guarani tem 2. O tempo passa, Albert. Será que o Guarani
Vai ter tempo de empatar? Vai ter tempo de virar, hein? Tem passe, hein? O tempo tem, né? O negócio é a organização para você chegar no campo de ataque, né? O Avaí só vai saindo na boa. O Guarani, todos nós sabemos a dificuldade que tem para criar jogadas e também a qualidade, né? O Guarani, né? Entrou o Luan Dias, só que cadê o Luan Dias? O Luan Dias estava no campo de defesa até um tempo atrás. Olha que passinho. Não adianta. Olha o passinho. Pega esse passinho aí, Caio Dantas. Então o Luan Dias, ele entrou, né, para ser no lugar do Bruno Oliveira, né? E acabou que ele teve só uma jogada, né? Quando vai entrar o queridinho, né, de todos os treinadores. Aí eu bato essa tecla aí, né? Qual o critério? Vai embora o Matheus Bueno, vai pra cima, hein? Vai embora o Matheus Bueno 18, vai entrar o camisa número 8, o Marlon. Eu não entendo, cara, essas mudanças. Eu juro por Deus que eu não entendo, cara. Eu não entendo, mas tudo bem. Ele tá lá, ele sabe, né, o que tá fazendo, né? É o que tem, né, o Marlon Douglas, né? Um nome, né, nome de ator, né? Mas futebol que é bom nada. Então vai pra cima, vai tentar ali puxar, né? Vai tentar fazer ele mudar a formação, entre aspas, né? Quando ali o quarto estão conversando, o Matheus Bueno, quarto árbitro, quase o Guarani entrega a paçoca de novo. E vem dominando o Bugre, lança agora, lançamento feito, azeitou na esquerda, escancarou, a devolução, Marlon, faz Marlon, ih, perdeu o ângulo, linha de fundo, azeitou, a devolução foi feita, manda essa bola dentro da grande área, pelo amor de Deus, manda a bola na grande área, Marlon recebeu, ergueu a cabeça, vai tentar fazer a jogada individual, cruzamento, sobrou, escancarou, é agora, tira, voltou, vai! Minha nossa, que batida, hein, Diogo Matheus? Batida horrorosa. A sorte foi escanteio, né? O Marlon, né, pelo lado esquerdo, fez o rabisco, tentou achar o ângulo, fez o cruzamento, o Caio Dantas ali, tinha dois jogadores em cima, a bola acabou sobrando pro Diogo Matheus, pra perna esquerda, e ele bateu um traque, né? Achamos que ia ser uma bomba, e acho que isso é feio, né? Se a bola vai ali nas mãos do goleirão ali, César, escanteio pro Guarani. Vamos ver quem vai na bola, vai Diogo, meu Deus do céu, Diogo Matheus na bola, quem sabe agora. Quem sabe agora, vamos Bugre em busca do gol de empate, cruzamento, que escanteio horroroso, a cobrança de escanteio. Olha que sorte. Um novo escanteio. Você ligado, você conectado junto com a gente, vamos juntos, vamos Guarani, Diogo Matheus tem a oportunidade novamente. Vai pra cobrança lá de escanteio, cruzamento, a bola tá viva, sobe de cabeça para fazer o corte. A bola volta, tenta bater pro gol, totalmente errado outra vez. Domina, gira o corpo, tentou ajeitar, lançamento feito, a devolução, vem descendo agora os caras, no contragolpe, vem descendo, minha nossa, o tempo passa e o Avaí tem a posse de bola, 36-30, quase 40, vai vencendo o Avaí. Que coisa, hein, Albert? Pois é, e aqui ó, o Julênio, né, será que o Bugre quis sentar sobre o resultado? Ah não, né, não tem nem como, né, sentar, os caras chegou a milhão e já foi avisado, né, que ia acontecer, né, quando terminou o primeiro tempo, nós até comentávamos sobre isso, né, que o Guarani, né, manter-se a postura, né, do primeiro tempo. E o Avaí vem na rotação totalmente diferente. O Guarani, né, vem numa rotação totalmente diferente, né? O Del Pozo, né, sem precisar mexer na sua equipe nominalmente, acabou mudando ali, né, a forma de jogar. E o Guarani, a infelicidade do Guarani é essa, né? São aí Marlon. Driblou ali, tentou, não conseguiu a posse de bola. Cartão amarelo rapidinho. Fica cegado que esse árbitro aí, eu vou falar pra você. Olha lá, ele tá falando que foi agredido, né? Depois ali, ó. Tá parecendo, chamando. Alguma coisa errada não está certa, né? Vamos ver o lance, ó. Primeiro o Marlon fez o giro, né? No campo de defesa, saiu, né? Pra ir no contra-ataque. Ele passou o pé no João Paulo pegar a bola. E ali ele está falando que o João Paulo, né? Quis o camisa número 19, né? O João Paulo que fez o autor do terceiro gol. Ele acabou acertando o jogador do Guarani. Quando ali, né? A comissão técnica do Guarani está ali enchendo o saco do quarto árbitro. Cara, não adianta. Catimba agora, se o Guarani estivesse vencendo, né, por 2-1, ou empate, beleza, mas essa catimba não ajuda nada, só enerva o time que tá perdendo, que é o Guarani, quando aparece aí, né, o Marcelo Cordeiro, coitado, né, caiu nessa aí, né, aí volta a perguntar, e aí, o Marcelo Cordeiro, ele está apto para aguentar essa bucha chamada Guarani, né, dessa situação que tá, né, ou ele foi e acertou o tapão mesmo. Se o VAR existe para um lado, o VAR também tem que existir para o outro. Lembrando que o Guarani na última partida também ficou com um a mais e o Léo Santos, né, fez aquilo que ele fez, né? Vamos esperar ali, ó, quando ele vai manter. Olha lá, o Marlon vai para cima do árbitro, né? E
Vida que segue, Gustavo. É só contra a gente mesmo. Que coisa, que situação complicada. Lembrando que o Avaí vai receber, aliás, vai jogar fora de casa contra o Brusque na próxima rodada, né? Isso no Ercílio Luz, né? Se eu não me engano, deixa eu ver que horário daqui. Vai ser na quarta-feira, né? Na quarta-feira às 21h30, né? Vamos jogar em Santa Catarina mesmo, né? E agora a sequência do minha, nossa. Tá bom, já tá tem bom. o derby já? Já, o Guarani recebe o Ituano às 19 horas, né? Depois na 12ª rodada o CRB fora de casa, Daniel Paulista, Anselmo Ramon e companhia. Quando que é de julho? O quê? Dia 30. E o Dia derby? 30. Dia 30, E no não vou sábado. poder narrar, hein? Vai ser eu não vou poder. 18h30. Ah, não, 30 do mês que vou narrar. Não, é o 30 desse mês, né? Exatamente. Então dá. Domina a equipe do Guarani. O Marlon girou o corpo, recebeu a falta pela esquerda. Falta que favorece a equipe do Guarani. A falta perigosa, Albert. Falta perigosa. O Marlon, né? Tentando colocar fogo na partida pelo lado esquerdo. Né, quando ali está ali, né, o árbitro ali, o Caio Dantas, o que ele fala pro árbitro, ele não levou cartão amarelo. Fala pra caramba ali, pedindo alguma coisa ali, né, reclamando de alguma coisa. O Guarani deveria usar isso ao seu favor, né, mas é aquela, né, fica difícil, né, a bola também não ajuda, etc, etc. Bom, falta pelo lado esquerdo, perto do bico da grande área. Vamos ver aí quem vai pra bola, que não seja o Diogo Matheus. Marlon pra bola. O Marlon na bola. Imagina o Marlon fizer 45 minutos só, hein? Agora ele tem 5 minutos só pra tentar aí empatar o jogo. Marlon fizer daí, eu sou Papai Noel, meu amigo. Que coisa! Lá vai Marlon, chegou batendo pro gol em cima da barreira. Que coisa! Volta a bola reboteada, domina, ajeitou, aí, tá passando. Em vez de soltar a bola, não. Aí a posse de bola é do Avaí, porque ganhou falta lá no sistema defensivo. Que coisa, né, Albert? É aquela, né? Mas assim, o Luan Dias entrou e né, acabou ali fazendo a falta, ele acabou adiantando a bola, acabou dando um golpe de karatê, né? É aquela, né? O Luan Dias entrou, chamado sem ritmo de jogo, eu acho, né? Mas também não agregou nada, né? O Guarani vai mudando as peças, vai... Né? Quando vai a última mudança, não, agora... Aí eu tenho que bater com a cabeça na mesa aqui. Por que, né? Albert? Vai embora o Diogo Matheus, vai entrar o camisa do 7, o Lucas Paraíso. Né? Então agora sim, agora é tudo ou nada, né? Vai jogar tudo, vai levar o Guarani à frente, né? O empate, obviamente, né? É importante por tudo que aconteceu. E assim, eu não sou médico, né? Não sou, né? Mas a gente vê a dificuldade que o Diogo Matheus tem, né? Em concluir jogadas, né? Ele não é mais o Diogo Matheus que tanto aclamado, né? Nós torcedores do Guarani, né? Ele, obviamente, ele não passa mais pelo estaleiro, mas ele não entrega. O Diogo Matheus, alguma coisa errada não está certa, né? E o Guarani precisa no mercado fazer contratações não pontuais, contratações. Vamos falar a verdade? Vai ter que gastar o que não tem, vai. Gastar o que não tem para tentar salvar, porque senão, meu amigo, já era. Lá vem Caio Dantas, driblou, vai tentar escancarar pra bater, não conseguiu. Tira ali de qualquer maneira o Avaí, já vem pro contragolpe. E Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem tocando bola, domina, abre o jogo, driblou, vem na correria, vai pra fora. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lançamento feito, domina ali o Avaí no círculo central, fez o toque, domina aqui na ponta, vem carregando essa bola, vai tentar ali erguer a cabeça, cruzamento, não conseguiu, a bola volta ali, reboteada outra vez, vem descendo a equipe do Avaí, toque foi feito, ajeitou, gingou, fez ali o toque errado, outra vez a posse de bola favorece a equipe do Avaí, não deu falta, falta que favorece a equipe do Guarani, 42, 43, agora faltando 2. E o Guarani nada.
Nada, o tempo vai passando, o tempo começa a ser inimigo do Bugre. Abre o jogo, domina na ponta esquerda. Vai aceitar, fez o toque, domina. Já abre o jogo ali com o Heitor. Heitor fez o toque, domina com o Camacho. Camacho faz a abertura, domina com o Pedro Henrique. Pedro Henrique tá avançado, o zagueiro do Bugre. Fingiu que foi, não foi, ajeitou, domina. A equipe do Guarani vem tocando a bola, João Vitor. Abriu pro Henrique. Pedro Henrique fez o lançamento lindo, ajeitou. Faz Dantas. Bateu em cima da zaga. Tira de qualquer maneira a posse de bola a equipe do Avaí. Que coisa. E vem o Avaí no contra-golpe. Ih, olha o perigo. Pelo menos a bola saiu. Diga. O MC Rodriguinho de Floripa. Vamos, Avaí. Agora aguenta, hein? Pois é, hein? O Avaí, lembrando, né, que o Maurício Garcês, né, o camisa número 11, junto com o Igor, né? Eles eram os dois, né? Quando estavam em campo, o Avaí não tomavam gols, né? Já quebramos essa escrita, agora falta o Guarani empatar só. Olha o gol. Olha o gol do Guarani, chegou batendo pro gol pra fora. Uma coisa me pericando aqui pra fora do gol. Heitor manda a bola pra fora. Heitor da paçoca. 44. Quantos acréscimos, Maurício? Você vai dar uns 2? O mim podia terminar já, não vai fazer mais nada, né? Você acha que não vai fazer? Olha lá, o MC Rodriguinho de Floripa. No primeiro tempo vocês estavam animados. Obviamente, né? Estão na zona de rebaixamento, vencendo o Avaí. Né? Um time que está na zona, tá no G4. Né? Que, né, no retrospecto, né? O Avaí, ele tem menos vitória que o Guarani. Obviamente, né? Com a situação toda, obviamente, né, MC? Nossa, não tinha como, né? 8 minutos. Nossa, 8 minutos. MC, você que tá aí, ó, em Floripa, você é de Floripa, ó, segura aí, quem sabe, tudo pode acontecer, né? Ou tá você faz o quarto gol, ou você faz o quarto gol, nós empata. Não precisava de 8 minutos. Precisava né? sim. Pra quê? Pra tomar o... Não. MC Floripa, nós estamos, ó, não sai da live não. Compartilha aí, ó, dá o joinha, compartilha. Quem sabe o Avaí vai quebrar a sequência negativa contra o Guarani, 4 jogos sem vencer o Guarani, ou, né, o Guarani vai continuar afundado na zona do rebaixamento, mais uma rodada, meu Deus, e a Série C tá aqui logo ali, viu? Vem tocando a bola a equipe do Guarani, outra vez pro Marlon, Marlon domina, vai tentar driblar, fez o toque, ajeitou, escancarou, finge que foi, não foi, vai fazer a inversão de bola da esquerda pra direita, já abre o jogo, fez o toque, domina aqui pra Pedro Henrique fez o cruzamento pro Dantas tentou bater pro gol travado, a bola volta, vai Bugre, driblou, passou, vai perder, solta a bola, se não soltar a bola, perder, deu certo pra Marlon fez o toque, tira, a bola volta, tira, vai outra vez. Nossa, Bugre. Quase, Albert. Quase, né? O Luan Dias, né? Segurou muita bola, o Caio Dantas pedindo a bola. Ali ele podia ter virado, né? A bola pro lado ali. Pro camisa número 20, pro Reinaldo, ele preferiu um passe em profundidade, né? Meio da zaga ali do Avaí. O Paraíso estava prontinho para dominar, mandar a bola para dentro do gol, um empate, né? Quando aqui o MC Rodriguinho, né? Vocês são feras, parabéns pela transmissão, né? O Felipe de Oliveira, né? O Guarani precisa de um Pesolano, né? Para ele tirar o time dessa situação também, acredito. O Leandro Silva precisa de mais um escanteio, pelo amor de Deus. Precisa de mais um escanteio. Misericórdia, marcado falta contra nós. Falta pro Avaí, a falta perigosa. Precisa de mais um escanteio pra faturar. Falta agora, viu? Que mais aqui? Vocês são feras. O Julênio. Julênio mesmo. O Internacional deu graças a Deus por ter se livrado do Heitor. Pois é, né? E o Heitor, eu criei tanta expectativa, né? Em cima do Heitor, né? E acabou ali que o Heitor, ele não... né? Sofreu, né? Acabou sofrendo. E quando ali subiu mais um canário amarelo, vamos ver o que é que esse árbitro, eu acho que foi o Camacho, né? Que acabou e reclamou de alguma coisa, acho que levou o cartão amarelo. Agora vamos dar uma olhada aqui na minha papeleta, né? Quem está, levantou pro... a distância não dá, né, mano? A distância não dá, mas acho que foi o Camacho. Mas os pendurados do Guarani, Matheus Bueno, Diogo Matheus, Chay, Marlon, Reinaldo, João Vitor e Ayrton. O Ayrton que fez o gol, né? Fez o primeiro gol do Guarani, está fora da próxima partida. A informação para a pizzaria do Dadá. Você ligado, você conectado junto com a gente, 47.
47, que coisa, hein? 48 agora, diga, Albert. Ah, o MC Floripa aqui, ó. O que ele disse? Precisa do apito final e falou que ele tá, né? Ele tá no banheiro e aí vendo ao vivo. Tá certo. Tá bom. Tá certo. Tá igual... Ui. Ui. Boa sorte. Que fase, Bugre. Pois é. Aí o Felipe lembra do... Vai pra cobrança lá de falta na trave, no rebote, tira, tem a posse de bola, driblou, tira ali a zaga do Guarani, que susto, hein, Albert? A batida toda venenosa, né, no poste esquerdo, né, ali do goleiro Vladimir, que até pulou, mas nada pode fazer. A bola explodiu na trave. O Guarani, vou falar pra você, velho. E opa... Olha lá, tempo fechou, é isso, meu Potker. É isso que dá aí, dá esse tanto de acréscimo. Não, mas é que tá, mas o Potker, os jogadores do Avaí levou o cartão amarelo, quando ali o Reinaldo vai lá pra cima do Potker. Sai daí, meu irmão. Sai daí, vai, vaza daí. Sai pra lá. Sai pra lá. Não, foi amarelo não, levou vermelho. Agora não sei se levou vermelho pra quem? Pro Potker, né? Agressão, vamos ver aqui o lance. Né? Quando houve ali em cima do Ayrton, né? Ele tomou, deu um tapa na cara mesmo. Foi vermelho direto. Não, amarelo. Amarelou, não foi vermelho, não. Ele amarelou, cara. É brincadeira. Ou ele deu vermelho? Não dá pra saber. Ele subiu o cartão amarelo, agora o Potker tá indo pra lá, né? Caminhando pra sair. Ele trocou o cartão. Ele trocou o cartão, tá? Alguém apitou no ouvido dele. Deu vermelho? Deu vermelho. Mas agora? Mas não adianta, falta 2 minutos pra acabar. Não, mas eu falo pra você, cara. Impressionante. Vai mudar, hein? Vai mudar. Aí tá o Betão. Parece mesmo, camisa número 4. O Betão né? já vestiu a camisa do Avaí, né? Já foi ido, ficou um bom tempo lá, né? Você conhece bem, né? O Betão. O Betão, ele foi ídolo no Avaí. Eu não conheço o Betão. O Betão, ele... Né, acho que ele subiu, né? Com o Avaí também. Bom, tudo bem. O Roberto vai entrar, vamos ver quem vai sair, né? Toca a bola, domina ali, Camacho para a equipe do Guarani, o tempo vai passando, finalzinho de jogo, domina para Pedro Henrique, cruzamento, sobe de cabeça para tirar a zaga, a bola volta ali, reboteada, a posse de bola é do Guarani, ajeitou, tira o Avaí, lançamento feito, vai. 50 minutos, vamos até 53, 50 minutos, vamos até 53. Escancarou, ajeitou, foi pra cima. Vai tentar fazer o lançamento. Deu certo na meia-lua, tira. De qualquer maneira, a zaga da Bahia. Olha o Potker. Já domina na correria total. Passa no primeiro, perdeu. Não é o Potker, não. Aonde? Se tivesse esse corpinho, hein? Não, mas lembra mesmo o Potker, né? Mas depois foi... beleza. Domina lado esquerdo, 51, falta 2 minutos. Domina a equipe do Guarani, abre o jogo, domina na ponta, fez o toque, lá, vai fazer o cruzamento, toca de cabeça, vai fazer o gol, pintou o gol de empate, tira de qualquer maneira a zaga do Avaí. Era a chance, Albert. Eu vi o gol do Guarani. Quando vai mudar, né? O João Paulo vai embora, o camisa número 19, vai entrar o camisa número 4, o Roberto, né? E o Guarani, né? Vai tentando, né? Com a bola jogada dentro da grande área, primeiramente pelo lado esquerdo. A zaga acabou tirando mal. E o Marlon tocou de cabeça e não entrou ninguém. Ninguém ali. Cadê o Caio Dantas? O Caio Dantas pelo lado. O Caio Dantas, se estivesse no meio ali, era um gol. Certeiro. O Guarani perde a chance. E lá vem o Bugrão de novo. Lá vem o Bugrão, cruzamento, saiu nela, sai de soco. Tira, teve mudança no Guarani. Entrou o Ryan, hein? A abertura de bola, chegou batendo pro gol. Ali na meia-lua, caiu, perdeu, recupera. 1 minuto. 1 minuto pode ser o último ataque do Guarani. Pode ser o último ataque do Bugre. Pra tentar pelo menos empatar o jogo. Todo mundo no banco de reservas se levantam no Guarani e lança. Opa! Pediu, hein? Pediu o Caio Dantas. Ele pediu o que tomou um tapa? Pediu a passada, né? Pediu. Eu não reparei no lance que eu tô procurando que se mudou o Ryan. Ryan entrou no lugar de quem? Que eu não vi. Apagou aqui também. Acabou tudo aqui. Saiu, entrou. Será que saiu, entrou o Ryan mesmo? Bom. Eu vi. Lançamento feito, lá, tira de qualquer maneira, 20 segundos, o Guarani tá no ataque, tem 20 segundos para tentar empatar o jogo, se não fica contra o CRB aqui em casa,
Se não, fica contra o CRB aqui em casa. Ituano. A vitória do Guarani. Vai pra Ituano. CRB não, Ituano. Vai pra cobrança lá de arremesso manual. Quem pega o CRB é o Avaí, né? Isso. Vai fazer o arremesso. Não, também não. Pega o Brusque. Então, onde que eu peguei CRB? Mais um. Não, CRB depois do Ituano, o Guarani pega o CRB fora de casa. Foi aí que você viu. Que coisa! Cruzamento! Tira o Guarani de qualquer maneira. O Guarani tá te deixando, que faz, deixa a gente hein? totalmente torto. Aí, ó, o Marlon. E ali falta. Um a mais. Esse cara é inteligente demais. É hoje! Nossa! Cartão amarelo pro Marlon. Meu Deus, hein? 50, vamos até 54. 53, vamos até 54. Deu mais um, árbitro, hein? Deu mais um. Falta ali pra cima do... Aliás, o Marlon acabou fazendo falta ali pra cima de quem, Albert? Camisa 11 ali? O camisa número 11, o Maurício. Maurício Garcês. O tempo vai passando. Quase 54. Quase 54. Vai terminar já o árbitro. O Guarani vai perdendo o jogo. Vai tentar fazer o lançamento. O lançamento já é feito. Tira ali, passa por todo mundo e vai embora. Fica ali nas mãos do goleiro. Acabou. Ergue os braços, não esperou dar o 54. Termina o jogo na ressacada em Florianópolis. O Guarani perde o jogo. Que coisa, hein? Que situação complicada. Eu vou para um rápido intervalo, rapidinho, porque hoje o final de jogo vai ser bem rápido. E eu já volto com um comentário final. O Albert Cavalcante vai comentar aí o que foi aí esse jogo. Rápido intervalo e voltamos aí rapidinho com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Agora, o comentário final. Albert Cavalcante. E o Guarani até que começou bem, né? Jogando na ressacada, né? O Guarani com a melhor, né? O seu melhor primeiro tempo que nesse campeonato brasileiro, posso até dizer nessa temporada, desses 22 jogos em que o Guarani só conseguiu 3 vitórias, o Guarani acabou no segundo tempo caindo na mesmice. O Guarani foi derrotado de virada por 3-2. O Guarani que tem um retrospecto, né? Tinha um retrospecto muito favorável em cima da equipe do Avaí, né?
nos últimos 4 jogos o Guarani havia vencido, né, as partidas, acabou sendo derrotado, né, enfrentando um time de G4. O Guarani no primeiro tempo fez uma partida segura, apesar que o Guarani mostrou, né, os seus erros que, né, vem deixando na zona do rebaixamento, mas o Guarani mostrou, é verdade, uma melhora. Porém, entretanto, chegou o segundo tempo, o Guarani, após aí o Anderson Leite acabar, né, sendo substituído, o Guarani mais uma vez pecando pelos seus próprios erros, né? O Guarani ofertou a derrota. Isso mesmo, o Guarani ofertou a derrota com falhas individuais. Obviamente, nós podemos também colocar na conta da arbitragem. Sim, não, uma arbitragem muito enrolada, né? Em termos de o Guarani já está nessa situação, né? Difícil. E mais ainda, com a arbitragem atrapalhando, o Guarani com seus próprios, né? Seus próprios erros, com suas próprias limitações, mesmo mudando seu comandante, o Guarani continua amargando a zona de rebaixamento. E o Guarani precisa fazer uma reformulação profunda, completa, porque não adianta você trazer 8 jogadores, quando abrir a janela, 8 jogadores para serem reservas, né, para complementar o elenco. Não, tem que ser 8 jogadores para que muitos dos que estão jogando como titular, o Guarani tenha esses jogadores como jogadores que façam a diferença, porque o Guarani precisa voltar a vencer, o Guarani precisa ter a sua identidade e o torcedor bugrino não aguenta mais. Toda rodada, uma derrota, toda rodada, falhas individuais. Tá certo, esse é o comentário final de Albert Cavalcante. Você que acompanhou a nossa jornada esportiva hoje, nós vamos ter uma jornada esportiva bem curtinha, aliás, né? Um fim de jogo bem curtinho, né? Mas terça-feira voltamos normalmente, né? Com 1 hora aí de muito bate-papo. Agradecendo a toda a coordenação aí por entender, né, os seus compromissos. Um forte abraço para todos. Valeu, Albert, valeu, Felipe Max. Grande abraço a todos e até terça-feira. Valeu! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.